Fala, seus Maradona, tranquilidade! Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, Pimenta. Suave, mano? Suavão, tô feliz. Tomou uma chuvinha? Tomei. Você curte uma chuvinha nas costas, cara? Tá cheio das graças aí, né? Tô feliz, mano. O X voltou, velho. Voltou, né? O Xandão liberou pra nós, agora sim, hein? Agora vamos poder colocar os conteúdos lá de novo. Sim, graças né? a Deus, tá Já faltando. segue a gente aí no X também, que a gente tá lá. E é isso aí. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, nosso camarada Criodones. Tudo bom, Cridão? Tranquilo. Mais uma vez, mais um episódio aqui firme e forte, daquele jeito. Hoje o Cridão tá de Flamengo. Ô, Mengão, vamos que vamos. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Kaká, que ele é batera, ufólogo. Seja muito bem-vindo, Kaká. Salve, manos. Obrigado pelo convite. Pô, Ok. satisfação demais estar aqui. Obrigado a você aí. Puta lugar da hora. Cara, A gente agradece aí por sensacional. você ter aceitado aí, ter falado com a gente. Imagina. ter dado uma ideia. é que eu falei, eu sempre tava atrás das câmeras, né? Agora você é o... Agora eu tô, tá vendo? Uma hora chega, né, cara? Não tem jeito, né? Pra quem não sabe, o Kaká também ele trabalha com podcast, né? Ele fica na técnica lá, então hoje ele é o... Hoje alternou, né? Inverteu. Agora inverteu. Ele faz praticamente o que o Cridão faz, né? É, isso Isso mesmo. aí. E, cara, eu só vou um momento jabá aqui rapidinho. A gente tem uma parceria com a Skal, você que tá procurando suplementação de qualidade, ou já toma, ou vai começar a treinar, não sabe o que tomar. Tem a Skal, a gente vai deixar o site deles aí na descrição. A gente tem nosso cupom também, o DonaMara10. Qualquer compra que você fizer lá no site deles, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é um luthier aqui de São Paulo. Se você tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, enfim. Só entrar em contato com ele também, vamos deixar na descrição. E a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul, que é uma casa de shows aqui de São Paulo, de música autoral. Então, se você gosta aí, não sabe o que vai fazer no final de semana, quer ver uma banda autoral aí, só entrar no site deles, www.cervejaazul.com. Se você tem uma banda também, você consegue, né, deixar seu trabalho lá, que eles vão fazer uma audição para você tocar com uma estrutura bacana. E já deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. A gente tá ligado que vocês estão vendo o vídeo aí, não tá se inscrevendo, meu. Quando você se inscreve, você ajuda pra caralho o canal. E tem nosso QR Code também, se você gosta do nosso trampo, quiser dar uma patrocinada, fique à vontade, a gente vai aceitar de coração. E tem nosso canal de cortes também, né, Pimentinha? É isso aí, Rafa. Tem nosso canal de cortes, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, ou dorme na metade, né, Rafa? Porque tem muita gente que faz isso, né? Dorme na metade do episódio. A gente vai deixar separado lá os melhores momentos do nosso conteúdo aqui lá no Dona Mara Cortes Oficial. E peço que você se inscreva no nosso canal do Dona Mara Cortes Oficial. E é isso aí, Rafa. Lembrando que, só pra constar, acabando aqui, a gente vai estar liberando já os cortes aqui do Kaká. Ah, legal. Então é isso. Se você não consegue ver o episódio inteiro, às vezes, 2 horas, a gente vai sempre selecionar os melhores momentos e fazer os cortes, jogar lá no canal de cortes. Então, aí lá e você vai conseguir ver lá o que mais lhe agrada. E é isso, Kaká. Cara, com certeza você começou com a música, né? Com a música. Com a música. Já bateria, já de início? Como que foi, mano? Não, cara, foi... Comecei... Eu sempre curti, assim, eu lembro quando eu era pivete, tá ligado? Eu pegava os discos do meu pai lá, ficava ouvindo na vitrola. Uhum. Aí, o que eu mais pirava era nos Beatles, tá ligado? Puta, pirava, assim, colocava o fone, ficava pirando, falei, caralho, puta, da hora demais, assim. Aí, quando eu tava com uns 12, 13 anos, aí na escola teve, tipo, aula de violão, tá ligado? Sim. Falei, pô, vou entrar nessa parada aí, cara, que eu acho bem louco. Aí comecei a fazer, fiz uns 3 meses de aula na escola. Pô, legal, tal, não sei o quê. Aí quando eu tava com uns 14 anos, aí uns brother, tipo, que morava na rua, montaram uma banda. Falei, puta, que da hora, né, mano? Aí eu tava no portão de casa, assim, eles ensaiavam na casa de um camarada, assim, né? Aí eu tava lá na porta e falei, ei, o que tá rolando aí? Ah, a gente tá indo ensaiar. Falei, é mesmo? É. Aí o vocalista, na época, ele levava um pandeiro, né? Porque ele cantava e fazia os check-check lá. Tipo meia-lua, assim. Entendeu? Né? Aí eu falei assim, pô, deixa eu colar lá então, né, mano? Não, vamos lá. Aí quando a gente chegou, o guitarrista, ele espetava a guitarra no som. Direto no som. O vocalista espetava lá também, não sei como era essa proeza que rolava. A caixa de abelha. Tá ligado? E era na sala, assim, tá ligado? Aí eu cheguei pro vocalista e falei, deixa eu segurar o pandeiro pra você então, que aí não te atrapalha, né? Você fica com o microfone. Aí eu falei, né? Ficar chacoalhando aqui pra mim era mó treta, né? Aí eu coloquei no colo o pandeiro. Aí eu peguei 2 canetas do camarada lá.
E eu batia, tipo, na lateral, no chocalhinho e no meio. E eu fazia meio que uma batera, assim, tá ligado? E eu comecei assim, mano, tá ligado? A Sem gente- pretensão nenhuma, né? Nada, nem imaginava. Aí eu falei, cara, pô, legal isso aqui, né? Aí ficava. A gente fez 2 músicas assim. Chegou no final do ano, tipo, Natal, não sei o que tal. Eu falei, vamos tocar lá em casa, mano. Vai estar a galera lá, né? Vamos. Aí eu fui, sentei no degrau, coloquei o pandeirinho, chamamos a molecada da rua. Vamos tocar. Era Outro Gume da Faca e Tempos de Guerra, que o vocalista era fã de Legião Urbana, tá ligado? Puta, faz sentido. É. Aí tocamos e eu lá no pandeirinho com as canetas. A galera, vamos tocar outra música. Aí só tinha 2, né? Aí terminou, a galera ficou assim. Vamos tocar outra de novo. Aí tocava. Aí repetiu, tá ligado? Mas não tinha baterista. Não tinha, Ah, cara. E eu nunca tinha visto uma bateria na minha frente. Aí a gente ficou nessa, aí os caras, pô, mano, a gente precisa ensaiar em estúdio, né, meu? Eu falei, puta, ia ser legal, né, meu? Eu falei, só que eu não tenho nem baqueta, cara. Eu não tenho nada, mano. Os caras vão atrás, cara. Aí tinha uma loja perto de casa, que era uma loja evangélica de instrumentos, né? Aí eu fui lá, comprei um par de baqueta. Falei, cara, não tenho um prato, não tenho nada. Aí ligaram no estúdio, o cara falou assim, não, eu tenho uns pratos aqui, eu alugo pra vocês e tal. A gente catou as bikes, foi tudo lá. Uma Quando- emoção, nem sai no estúdio, Eu falei, né, nossa, cara, nossa, o que vai acontecer, né? Quando eu entrei, eu vi a batera a primeira vez, assim, ó, na minha frente. Foi mágico. Foi mágico. Porque, tipo, ela era vinho, assim, tá ligado? Eu falei, nossa, uma bateria. Só que eu via clipe, eu via os caras tocando, eu falei, pô, eu imagino como que é, né? Aí sentei nela e bati na caixa, falei, olha, tem aquele som que eu tava vendo no clipe. Aí bati no bumbo, falei, nossa, é igual, velho. Pô, vamos tocar nossas músicas? Vamos. Aí, que não sai nada, uma Que desgraça. é totalmente diferente do que você, né? Porque eu com a canetinha, né? Aqui tem a semicolcheia, né? Que você vai ali, você faz nota dobrada e tal. Com baqueta e tocando no prato, o braço não ia. Aí ficou aquele negócio travado e tudo zoado. Até o cara do estúdio falou assim, faz o seguinte, meu, abre o chimbal e toca aberto. E senta a mão. Falei, então acho que eu vou fazer isso daí. E de lá pra cá nunca mais parei. Faz 27 anos, acho. Aí você chegou a fazer aula e tal? Fiz aula, aí depois de um tempo, cara, essa banda, né, acabou, lógico, né? Motivos óbvios, assim, né, molecada. Aí eu fui entrando em outras bandas, assim, conheci uma galera. Eu lembro depois que perto de casa, ali no Tatuapé, tinha um estúdio que era embaixo, era um bagulho do exército, que a galera se alistava. E era o estúdio do Ciero, que é o guita do Oitão, tá ligado? Aí uns outros camaradas a gente ensaiava lá. Aí em 2000, quando foi 2001, eu montei uma banda de new metal, tá ligado? Que eu já comecei a curtir new metal pra caralho, assim. Aí montei uma banda de new metal com um brother que tava lá no trampo, eu tava com o CD do Korn, assim, em cima da mesa. O André Marcati. É nóis, hein, André? Aí ele passou e falou, essa banda aí é bem louca, hein, mano? Eu falei, lógico que é. Falei, pô, da hora, tal, não sei o que. Falou, eu toco guitarra, tal. Falei, pô, sério, eu toco batera. Pô, vamos ver esse esquema aí, vamos. Aí que a gente começou, aí o new metal, puta, foi, tipo, uma escola, assim, da hora, pra caralho, assim. A gente ficou 2 anos com a banda. E Mas era som próprio ou era cover? som próprio. Porque naquela época foi quando o new metal começou a vir pro Brasil, assim, né? 2003, 2001. 2001, né? É. É porque eu lembro que com a galera que eu andava, assim, mano, estourou em 2003, 2004, assim, que a galera, mano, peguei o DVD do Sleep lá, mano. Aí eu falei, vamos ver essa porra aí, mano. Aí cheguei lá, abri lá, mó barulheira da porra, os palhaços batendo. Eu falei, que porra é essa? Que é isso? Que loucura, meu Deus. A primeira vez que eu vi Slipknot eu não entendi nada, assim. É a mesma coisa que ligado? que eu tive, porque eu olhei assim e falei, mano, os palhaços, cara de louco, assim, batendo no. Com as máscaras batendo nos tambor lá e gritando e jogando. Eu falei, caralho, mano. Que foi quando Loucura, você velho. entrava nas livrarias e tinha uns CDs pra você ouvir. Sim. Lembra dessa? Nossa. Você entrava na Saraiva. Saraiva. Então. Aí foi lá que eu vi a primeira. Falei, quem é esses caras mascarados muito louco aqui? Deixa eu ouvir aquela gritaria. Eu falei, mano, não tô entendendo nada, mano. Que porra é essa, cara? Eu falei, não, mano. Parece Sepultura. Eu nem curtia Sepultura muito na época. Era mais. Eu vim do skate, tá ligado? Era hip hop e hardcore, tá ligado? Rock. Pennywise. Puta, Sim. aí.
House of Pain, Cypress Hill, era muito assim, tá ligado? Aí a minha chavinha da música, assim, de curtir tocar bateria foi quando eu vi Rage Against the Machine. Que eles juntaram as duas coisas, assim. Tipo, era um rap com um som pesado. Eu falei, mano, o que esses caras estão fazendo, meu irmão? Nossa, aí minha cabeça fez... Pss. Falei, isso aqui é um caminho legal, tá ligado? Aí foi em 90, quando eu vi Rage Against a primeira vez, acho que foi 93, 94, assim. Aí já era. Aí azedou. Azedou demais. Mas foi, cara, nessa pegada. Foi em 2000, New Metal 2001, que eu comecei a tocar mesmo, assim, fazer show e tal. E o primeiro show, mano, como é que foi? Primeiro show aí que você sentou na bateria e falou assim, agora é eu que... O primeiro show... Puta, cara, foi no... primeiro show quando era com a molecada, a gente foi uma feira de ciências da escola de um brother, tá ligado? Aí tinha essa molecada que a gente tinha a primeira banda lá. Ele falou, pô, a gente precisa de banda lá, vocês não querem tocar? E a gente chamou um brother que chama o Fabrício, que ele é um guitarrista, que depois de um tempo ele virou técnico de som do Crisium. Caralho, Ele ficou um foda. tempo com os caras. Ele tocava bem pro caralho, assim. Eu chamei um outro brother pra tocar baixo, eu tocava baixo. Ele falou, mas é anos 60, anos 70, eu tiro umas músicas aí e toca lá. A gente tocou, tipo, numa sala de aula, a gente fazia o som, teve um dia que a gente falava, vamos tocar de cueca, a gente foi de samba canção, tocando, molecada, né, cara? Da hora. Acho que esse foi o primeiro show, assim, que eu fiz, considerando que tinha gente assistindo, né, que não é seus brothers, assim. Esse foi o primeiro show, assim, que eu me lembre. E, cara, o gosto que você pega quando você tá no palco é surreal, né, mano? O pessoal fala, né, que é que nem droga, né, mano? Tipo, quando a pessoa ela começa a tocar muito, tipo, viver de música e tal, e fazendo show, quando parece que... Não, você entra em outro mundo, cara. Não tem... Parece que faz sentido falta daquela adrenalina de palco, né? A sensação de estar no palco, eu acho que vocês tocam também, vocês têm banda, vocês fazem show. Não dá pra explicar, tá ligado? A sensação de estar no palco transcende, assim, né? O que a gente vive, o que a gente conhece, você tá no palco, você parece... É outro mundo, tô em outro mundo. E aquela troca de já energia com a galera que tá no show, surreal, mano. cara. Tipo, que eu falei, mano. Tem gente que para e fala assim, mano, cara, eu preciso voltar, preciso ter banda de novo pra tocar, porque eu não consigo ficar parado. E já aconteceu também de você... Adrenalina, você faz um puta show, você tipo, dá até um branco depois. Você nem sabe o que aconteceu, tá ligado? Você fala, nossa, velho, o que aconteceu aqui, mano? Tá ligado? Sim. Que é surreal, assim, tipo, você fala, mano do céu, onde é que eu tava? Tá ligado? Tem hora que dá uns brancos, assim, tá ligado? Sim. Do que aconteceu, porque a energia que você coloca ali é absurda, cara. Pode crer. E hoje você tá tocando, né? Você tá com qual banda que você tá hoje? Chama Além do Front. Ó, Aí, ó, fala o merchan aí, ó. Que é New Metal Raiz, cara. A gente eu trombei esses. O que seria o New Metal raiz, mano? O New Metal Raiz, cara, vamos falar, que é aquele som característico dos anos 2000, começo dos anos 2000, assim. Você pega, tipo, P.O.D., Limp Bizkit, tá ligado? Deftones. Deftones. O Deftones, ele é um pouco mais cozidão, assim, tá ligado? Ele começou uma pegada, né, que tinha mais um punch. Aí do segundo, terceiro CD, eles começaram a ser uma coisa mais cozidona, tal, tá ligado? É porque mais tem levada. aquele White Pony lá, eu acho que ele é bem... Aquele lance do New Metal, já jogando pra uma coisa mais moderna, né? Isso, foi o meu primeiro CD de New Metal que eu comprei, assim, de banda, foi o White Pony, cara. Eu achei, tipo, fantástico, assim, cara. Veio o Deftones cover aqui, né? Eu vi do Fábio, E né? tipo assim, eu e o Rafa assim, cara, mano, a gente não manja muito de Deftones, né, mano? Mas aí os caras vieram aqui numa humildade e tal. Daí eu falei, mano, vamos parar pra escutar isso aí, mano. Achei seria do caralho. É demais, aí, cara. daquela Back to School do. Back to School. Caralho, que música foda, mano. É, total, Tem cara. uma ali que é meio chatinha lá, que é só voz lá e violão lá, guitarra lá, meio dormindo naquela música. Mas o resto é pauleiros o disco inteiro, mano. Os mais antigos deles é mais pegada, assim. Antes que do White Pony, né? Isso, que é o Adrenaline. É, o Adrenaline, eu escutei algumas músicas do Adrenaline, eu vi que é bem mais. Ele é mais pegada. Tipo, mais metal, assim, né? Isso. Que eu vejo assim, né? Na minha visão, o New Metal no começo dos anos 2000 ali era pula-pula, tá ligado? Riffzão, pula-pula e tal. E eu acho isso demais, assim. Os caras falam que o Roots do Sepultura, né, é o disco mais pula-pula de todos do Sepultura, né? Aí que veio do Roots começou a vir a galera do New Metal, né, que veio com essa mais pegada de mais Então, porque
O Roots veio em 96, Isso. né? Eu até vi, quando eles vieram aqui, o Deftones, quando o Fábio veio aqui, vocês até entraram num lance, tipo, pô, mas será que já tinha Deftones e tal, não sei o quê? Aí eu falei, pô, dá uma olhada no clipe do Roots, que ele tá usando a camiseta do Deftones, tá ligado? Então, foi, tipo, já tinha lá nos Estados Unidos, já rolava. Falam que o Deftones é a primeira banda, assim, de new metal, né? Vieram até antes do Korn, 94, assim. Ele já tinha uma cena já, tá ligado? Eles são os mais antigão, vamos dizer assim, né? Na característica new metal, né? Sem ser a banda influência, né? Que rolou. Mas, cara, animal, assim. Gosto pra caralho. E Kaká, e aí aconteceu, mano? Ufologia na tua vida, do new metal, ufologia. Você foi abduzido, ele falou... Não sei. Show. Se eu fui, ainda não sei, né? Vamos ver aí, de repente tem uma Deu um som informação. estranho. Aí. Cara, foi muito louco, assim. Eu sempre achei que... Quando eu era pivete, cara, tinha um livro. Tinha uma coleção que chamava Barça. Não sei se já pegaram. Não lembro. Era tipo... Olha lá, ele sabe. Barça, o que de É tipo o livro- Google. Ah, Era o Google em livros. Era de A a Z. Tá. Agora eu lembrei. Mas acho que era uma Os caras coisa vendiam específica isso pra- bastante. Sempre paravam um cara, ó, você não quer comprar? Comprar, vendia de porta em enciclopédia. porta. É, era um Eu achei bagulho que era das antigas, uma assim. coisa, tipo, como se fosse a revista UFO, tá ligado? tipo, Não, Não, eu eram achei que era uma livros coleção mesmo. de... Eu lembrei da coleção Vagalume, tá ligado? Os livrinhos que você tinha que ler na Não, escola. cara, tipo, ocupava a estante inteira, assim, cada livro era assim, ó, tá ligado? E era de A a Z, era temas variados, de A a Z. Uhum. Aí eu lembro que eu era pivete, cara, eu gostava muito de pegar a parte do Egito, tá ligado? Eu achava interessante, falei, cara, deixa eu... E era, tipo, eram gravuras, cara, não tinha foto, né? E eu lembro que na parte do Egito, assim, tinha uma parte que falavam como as pirâmides eram construídas na época. Aí eu lembro que no desenho tinha, tipo, como se fosse uma rampa de areia e vários caras, tipo, puxando cada pedra com corda, tá ligado? Aí na minha cabeça eu falei, nossa, cara, como que os caras construíram a pirâmide desse jeito? Pra puxar uma pedra daquele tamanho que eu não sabia, não tinha noção de quanto pesava, né? E colocar uma em cima da outra, cara. E aquilo eu já achava meio estranho, assim, né? Aí beleza, o tempo passou, tal, e eu acho que quando uns 18 anos, assim, aí eu comecei a ver uns filmes, tal, tá ligado? E buscar algumas coisas. Teve Mas, algum filme de, assim, na infância, assim, que você viu que você ficou, caralho. puta, na infância, cara, de Alien, acho que naquela época, acho que o contato de terceiro grau, né, contato imediato de terceiro grau, foi uma... Mas assim, eu não tinha muita noção, tá ligado? Eu vi assim, falei, puta, mano, que loucura, velho, tá ligado? Esse é aquele filme que a tela é dividida? Que é... Não. Esse É com a Mila- esse é de quarto? Fez Resident, não foi? Esse é mais atual aí, eu acho que é o... Eu não lembro o nome, mas ele fala, eu acho que em quarto grau até, se eu não me engano. Se eu não me Acho que é engano. quarto grau, pode crer. Porque acho Que a tela é dividida, né? Isso, que eles pegam... É que assim, eles falam assim, é baseado em eventos reais... E aí, tipo, eles dividem a tela, tipo, mostrando a cena real, né? Captada, e a cena, sim. tipo, do filme. Sim, Mas a cena sim. real captada Sim, é sim. aquela coisa. Que né? tem a moça que tá que ela tá conversando com uma psicóloga, acho, Isso, né? Que depois ela exato. começa a ter um... Ah, é um Eles antes mostram- desse. esse é mais dos anos velho. 70, cara. Ah, caralho. É. Acho que eu nunca vi esse. Que foi, no cinema, assim, foi até a galera que estuda ufologia, que vai atrás, falam que o assunto em si, que foi tratado ali, tipo, foi uma coisa muito boa, uma coisa mais real, assim, né, vamos dizer assim, do lance de abdução. Claro que tem a parte do cinema, né, que todo aquele lance para deixar a coisa bonita pro filme, né, mas foi o que trouxe um conteúdo mais interessante no sentido de ser ufologia, vamos dizer assim. E não pra massa, pra coisa hollywoodiana, assim, né? Vamos dizer. Porque eu lembro do, assim, a que me marcou de moleque foi a autópsia do ET lá do Fantástico lá. Nossa, aquele ali me lembra, pegou cara. ali que eu fiquei, mano. Foi absurdo, né? Será Quando que é eu vi verdade também, isso, foi, né? meu Deus, cara, tal. Você deu, É impressionante, né? Ele é muito Sim. impressionante. Pô, Só você pensa, tipo, foi em 96, aquele em 95. Aí você pensa, pô, não tinha informação, não tinha internet, tinha nada, né, mano? Os caras mostram na Globo, que a Globo, no caso, era a rainha da verdade, né? É.
Aí você fala, pô, passei na Globo lá, mano, é verdade o bagulho, né? Você fica todo... Meu Deus, cara, como que pode uma coisa dessa? Ninguém falou nada pra nós, mano. Mas aí, cara, depois, quando, sei lá, uns 20 e poucos anos, 28, perto dos 30 anos, assim. Aí eu comecei a ir atrás de uns livros e pesquisar na internet alguma coisa, assim, né? Aí eu comecei a ficar, tipo, deslumbrado. Falei, caralho, mano, tanta coisa acontecendo assim, né? E aí eu lembro do meu primeiro evento que eu fui de ufologia, sozinho, assim, né? Nem falei pra ninguém. Falei, nem vou falar, porque a galera fala, doidão aí, tá ligado? E eu fiquei até com o pé atrás, assim, falei, pô, aqui eu vou chegar lá, tem uns caras vestidos de... uns uniformes, os caras usando umas fantasia. Falei, puta, cara, vai ser mó furada, velho. Aí eu fui. Foi nas casas André Luiz, cara, foi uma casa espírita, né? E rolou umas palestras que, cara, eu achei demais, assim. Uns assuntos, aí eu levei caderno, eu tenho cadernos e cadernos de anotação, assim. Vários. Aí eu falei, nossa, tá acontecendo bastante coisa mesmo aí, entendeu? A galera não tá falando, né? E demais, assim. Aí eu peguei e comecei a frequentar. Aí eu ia atrás de onde tinha evento UFO, falei, pô, vou. Aí chamava um brother, e aí, tá afim de ir? Aí um cara que gostava um pouco mais. Não, vou colar. Aí colava um, colava outro. Aí comecei a namorar. Aí ela também gosta bastante, a galera que tá aqui. Já arrumou um parceiro pra... Ela é meu cérebro, assim, que eu esqueço muitas coisas, ela me lembra bastante. E ela começou a ir comigo em alguns, tal, né? Aí eu já tava bem no afinco mesmo, assim. Vamos, tal, não sei o que. Saía de São Paulo, ia no interior. Fui no Bilu. Foi? Fui. Fui lá, cara. Fui lá. Pra ver buscar conhecimento. então. Essa é a verdade que ele fala, é essa. Aí você fala, não, realmente, busque conhecimento. Mas para aí, tá ligado? Para aí, porque, cara... Aí nessa, a gente conhece, num dos eventos que a gente foi, a gente conseguiu, conheceu a Academia Latino-Americana de Ufologia Científica, que é do Dr. Júlio Acosta Navarro. E ele falou, ó, se você quiser participar, tal. Aí ela falou, vamos ver qual é que é? Eu falei, vamos. Aí fomos lá, as reuniões ele fazia na casa dele e tal. E ele é um doutor, ele é médico do INCOR, ele é cardiologista, né? E ele tem mais de 40 anos, assim, de estudo ufológico. Ele é um peruano que reside aqui no Brasil, né? E ele é, cara, além de ser uma pessoa fantástica, assim, o conhecimento que ele tem é impressionante, a paciência que ele tem para explicar. E ele criou métodos científicos para estudar, tipo, a ufologia, no caso de contatados, abduzidos, tá ligado? Aí nisso ele te passa todos os métodos, ele te dá vários livros para você ler, ele te passa casos que não são, são considerados de baixa probabilidade e alta probabilidade de ser autêntico. Sim. Né? Que na ciência dos métodos dele, fala assim, não é verdade e não é mentira. É alta probabilidade de ser autêntico e baixa probabilidade. Porque às vezes no decorrer do caminho do estudo, pode aparecer informação nova, entendeu? Dependendo da situação. Então, fala, de repente, um caso que você acha que é alta probabilidade, começa a aparecer algumas coisas, aí você fala assim, peraí, que não é por aí, entendeu? E demanda muito tempo, cara, assim, sabe? Quando você pega um caso para estudar, demanda muito tempo, muita leitura, muita busca, assim, cara. Mas é um mundo, puta, que eu achei demais, assim, demais. Tem que ter uma cabeça aberta, né? Bem aberta e acho que você deve ter conhecido pessoas assim que falam assim, vou lá saber se é verdade, e tipo, querendo que a pessoa chega lá e te cuspa uma verdade, né? Tipo, ó, acontece realmente, né? Ela chega lá, ela vê que tem um monte de coisa antes dessa coisa meio que tipo de, o ET, o extraterrestre. Não, tem muita coisa por trás ainda que você tem que aprender, que você tem que estudar pra poder ter um entendimento do que é o todo, né? Então, porque a gente pega o clássico, né? O greyzinho, né? O cinzinha, cabeçudo, tal, olho grande. Ou o verdinho, né? Que os marcianos, né? Os verdinhos marcianos, tal. A gente é muito influenciado pela mídia, né? Por filmes, por gibi, né? Por livros e tudo mais.
Só que existe muita informação que fica mais com quem passou, entendeu? Eu dou até um crédito para os livros, para desenho e tudo mais, para filme, porque eles trazem o tema, entendeu? Agora, você tem que questionar. Como tudo na vida, né? Não pode aceitar como verdade absoluta. Não, né? entendeu? E principalmente essa coisa hollywoodiana é sempre a coisa da invasão, da guerra, e eles vão destruir o planeta, e sempre tem os heróis americanos que vão salvar o planeta e levantar a bandeira americana, né? Sempre, né? Eles sim, são os mais poderosos e tudo mais, né? Você já chegou a ver alguma coisa, cara, nesses anos que você estudou, assim, que você vem estudando? Você já teve uma experiência ufológica? Já, cara. Assim, Conte. conte, não me esconda nada. Cara, de ver objetos, assim, algumas vezes. O bom é que muitas das vezes eu tava com alguém perto, né? Uma testemunha, né? Testemunha. Isso, para pesquisa, é muito importante. Ter testemunha, entendeu? Porque nessa você pergunta, você tá vendo o que eu tô vendo? Tô. Então é nós. Então estamos vendo. Tipo, já vi algumas vezes. Teve um caso legal que rolou, que eu fui num evento de ufologia em Peruíbe, que falam que é um hotspot lá, que rola bastante e tal, né? Aparições e tudo mais. Aí eu fui num evento e depois ia ter uma vigília ufológica, que os caras fazem um rolê depois com a galera, né? Uhum. Vamos lá, tal. Eu tava com 3 camaradas, assim. A gente foi dando um rolê na praia, aí até o pessoal que era do evento falou assim, ó, vamos tentar ficar mais próximo, tal, porque pra não ficar muito perigoso, pra galera andar, né? A gente, não, beleza. Aí, né, você fica procurando, né? Você fala, não, agora o bagulho vai ser louco, tá ligado? Agora, pô, Todo mundo aqui Você não fez o Grey, hoje eu não vi. Entendeu? Agora o bicho vai pegar, bicho. Aí, de repente, a gente andando assim, foi até uma galera da TV local lá, né? Eu conversando com os camaradas assim, a gente olhou, tipo, direção do mar. Aí tinha até uma moça lá que ela falou assim, ó, se você vê uma luz branca, azul ou vermelha na direção do mar, é navio, é barco. Então, esquece, não vai pagar de louco aqui não. Tá ligado? Falei, não, beleza. Aí a gente trocando ideia, a gente olhou assim, aí apareceu uma luz laranja, tipo, comprida assim, ó, enorme, compridona assim. Aí eu olhei pros caras, e eu tinha levado câmera fotográfica, né? Inocente, né? Acha que vai conseguir no escuro com uma câmera, não vai. Tem que ter infravermelho, tem que ter uma lente absurda pra conseguir chegar. Aí eu olhei e falei, mano, vocês estão vendo esse bagulho? Aí os caras, nossa, falei, vocês estão vendo? Tamo vendo. Puta, a gente travou. E a galera, tipo, andando, away, assim, né? Aí os 3 parados, assim. Aí aquela luz, tipo, levantou do mar, ficou um pouco alta, assim. Aí depois baixou. E ela ficava fazendo esse movimento, tá ligado? Aí nisso, aí a galera começou a andar mais pra lá e a gente ficou pra trás. Porque a gente tava travado vendo, assim, né? Ela falou, pessoal, vamos acompanhar o pessoal que tá pra lá, né? Pra não ficar perigoso. Ela viu que a gente tava assim, ela pegou, olhou pra gente. Aí ela olhou pra frente e falou, vocês estão vendo isso? A gente falou, é por isso que a gente tá aqui, porque a gente tá vendo. Ela falou, meu Deus. Ela saiu correndo atrás do cinegrafista da TV local. Ela falou, o cara que ele é um ufólogo, o Jamil, né? Ele tava junto, ela falou, Jamil, não sei, olha isso aqui, olha o que tá acontecendo. Aí o cara da câmera tentou buscar alguma coisa, tá ligado? Só que não dá, cara. Essas câmeras que a gente tem, assim, é muito despreparo para um fenômeno que tá acontecendo ali no momento, né? Sim. Aí a galera começou a ficar ali, tá ligado? Aí de repente a luz começou a diminuir. E sumiu. A gente falou, meu Deus, cara, que loucura, velho. Aí eu falei, nossa, tirei umas fotos. Falei, mano. Dá aquela de revelar ainda? Não, já era digital. Né? Falei, mano, tirei umas fotos, acho que, mano, estouramos. E é tudo escuro, né? O bagulho tava mal longe, tá ligado? Tudo preto. Falei, puta, não consegui nada. A decepção de não registrar, né? Mas, tipo, a primeira coisa que eu vi, assim, que eu achei impressionante, que tinha uma galera vendo, foi essa daí, assim, que eu falei, puta, cara, fenomenal. Então, quando você presencia algumas coisas, você fala, cara, não dá pra ter dúvida, sabe?
Acontece. Porque tem lance, né? Assim, primeiro você vê, assim, quando é alguma coisa muito fora do normal, você busca explicações, né? Você fala assim, não, deve ser por causa disso, daquilo. Até o momento que você aceita, né? Você fala assim, não, realmente não tem como pensar, não tem como ser isso ou aquilo, é isso aí. Aí você vai pra aceitação, né? Exatamente, porque foi até do jeito que a mulher tinha falado. Ela falou, ó, se você vê uma luz assim, azul, branco, vermelho, é barco. Então, às vezes, tipo, até no movimento das ondas, ela some e aparece, entendeu? A gente falou, beleza. De repente me apareceu uma luz laranja comprida e ela sai do nível do mar, sobe, fica parada, depois desce. A gente falou, que barco é esse? Eu vi umas informações que, não sei, você que estuda, você pode dizer, que eles ficam debaixo da água. Né? Não sei se no mar ou em água doce ou em água salgada, mas informações que eles meio que tem umas bases. Tem os isso osnis. isso é verídico? Eu Quentíssimo. não lembro onde eu vi, mas... Quentíssimo. Mas Eu vi isso num que- documentário do Story Channel. como que é? Alienígenas do passado. Alienígenas do passado. Eles falam e no final eles falam, será que eles realmente Será? existem? Alien. Todos os episódios. Minha mãe adora, tá ligado? Minha mãe Eu gosto, eu acho. Minha mãe pira, assim, O só que cabelo ela... de solaco lá, o grego lá. Com aquele... Ela fala assim, a Parece o parte que eu mais... Bigman, né? O Bigman tosado, né? Comendo Minha os mãe pira, cabelos. só que ela fala que ela detesta o final, porque eles falam e no final assim, será que eles existem? Será? É. Deixa aquele, né? Cê- E teve um desses episódios que falam que teve vários avistamentos deles vindo da água, né? Isso, aí eles chamam de OSNIs. Ah, É o objeto Ah, tá. Achei que... subaquático, né? Aí tem o marítimo e acho que de água doce tem alguns relatos também. Tem um caso, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas teve o primeiro brasileiro que conseguiu ir para a Antártida junto com o exército. Ele é bem senhor já, eu não lembro o nome dele. E ele fez uma palestra de ufologia com a gente uma vez. E era engraçado que ele tava lá com a gente, tá? Sentava, trocava ideia. De repente ele levantava e ia embora e ninguém sabia mais do tiozinho, velho. Nossa. Tá ligado? Eu falei, cadê o fulano? Não, foi embora. Saía Como francesa, assim? né? Entendeu? E ele foi um cara que ele foi, tipo, nos navios lá com a exploração lá na Antártida. E ele falou que era aqueles que quebrava gelo e tal, né, pra seguir. E ele falou que lá, junto com essa expedição, ele viu, tipo, 2, 3 vindo assim, ó, a milhão, mergulhando, assim, ó. Isso nos anos 40, tá ligado? Do céu pra água? Mergulhou. E ele falou que a galera que tava no navio viu também, que ele foi o único brasileiro, ele não lembro com qual que era qual país que ele tava junto lá, né? Ele falou que a galera viu, aí, tipo, desenhou, viu, explicou como que era, tal. Ele falou, cara, foi, tipo, surreal, assim. Tipo, mergulhou. Então dizem que tem algumas bases também que ficam, né? Mano, por que eu tenho a impressão, não sei se vocês têm também, que antigamente tinha muito mais relatos e muito mais fotos, muito mais vídeos, muito mais do que hoje, né, todo mundo tem um celular, tá ligado? E existe uma explicação pra isso, porque, cara, o que tem que tinha, né, ali, o que a gente via, né, os caras fotos e tal, e hoje em dia, porra, tão mais fácil, né, hoje todo mundo tem um celular, pô, vê um bagulho e parece que é rapidão, mais difícil. né? Parece que é mais difícil. Tem o que você acha, assim, na sua opinião? Ou se existe uma explicação? Eles ficaram mais espertos, talvez? Vai lá, galera, agora Vai, tá galera, celular lá, agora... Não, vou ficar ligeiro. Fica ligeiro, agora eu uso o modo Vamos captar invisibilidade. vamos captar nosso rolê aqui e vai azedar, mano. Cara, eu acho o seguinte, antigamente também, pra você ter um equipamento, era mais difícil também, né? Tanto de gravação quanto de foto, né? E pra você captar ali no filme, na hora certa, era uma coisa assim mais difícil, assim, né? Eu acredito que hoje tem bastante coisa também, mas infelizmente tem casos que a maioria dos casos, tipo, ou é um passarinho, ou é até um mosquito que passou lá na frente da lente, tá ligado? Eu acredito sim que até os anos 80, até metade dos anos 80, vamos dizer assim, a aparição
que você conseguia ver o objeto, ela era mais intensa. Tanto que nos anos 80 foi um boom de abduções, assim, né? Então. Hoje em dia, qual foi a última abdução, assim, relatada que você lembra, assim? Considerada... Não, considerada igual foi De verdade. as que a gente conhece, assim, né? cara... Mas tem, não precisa lembrar mais. Eu vou pegando um relato que eu vi numa palestra de uma moça que é da Vila Matilde. Que ela falou o seguinte, isso faz acho que uns 6 anos atrás. Só que ela era pequena. Então isso não apareceu na mídia, nada, né? Ela falou que ela tá brincando na Vila Matilde, aqui do lado, mano. Uhum. Tá aqui do lado, então, né, vamos ficar ligeiro aí, né? Pode ser. Vir aqui Por pra mim, pode Moca. vir, tô preparado, meu chapéu tá aqui, ó, não vai roubar minhas já tá- informações, né? Não vai ler minha mente. Aí ela falou que ela tava brincando com uma prima dela num campinho, lá perto, né? E ela tava, tipo, longe de casa, assim. Elas estavam brincando, aí nisso ela falou que ela viu uma luz e ela falou, nossa, uma luz, tá, não sei o que. Ela falou que a luz começou meio se aproximar, tal, né? Mas ela meio que não deu muita bola, tal, ela tava ficando tarde, ela falou que ela tinha uns 12, 13 anos. Falou pra prima dela, não, vamos embora, né, vamos pra casa. Aí elas tinham que pegar um ônibus pra ir até a casa delas. E ela falou que dentro do ônibus ela viu a luz acompanhando, tá ligado? Quando elas desceram perto da casa delas, ela falou que a luz, tipo, elas tinham que passar por um outro terreno, assim. Aí falou que a luz veio muito perto, parou na frente delas. Aí nisso saiu uma imagem, ela pegou e mostrou a imagem, assim, como que era. E depois ela lembra dela entrando em casa. Só. E com muita sede. Ela falou, meu, tomei muita água, tal, não sei o quê. E a prima dela também. Depois de muito tempo, a prima dela até mudou, ela não mora no Brasil mais, né? Aí depois de muito tempo ela lembrou desse cara conversando com a prima dela, tal, não sei o quê. Aí falaram pra ela, você não pensou em fazer hipnose? De repente tem alguma coisa aí, né? Ela falou, puta, vou ver. Aí pegou, fez a hipnose. Aí na hipnose ela falou que, tipo, levaram ela pra nave, colocaram um chip na cabeça dela. Aí nisso depois ela foi mostrar a radiografia que ela tinha, que ela foi no hospital, depois que ela fez, ela falou, pô, então eu vou fazer uma radiografia. Ela fez, ela falou, cara, introduziram uns bagulho no meu nariz, assim, chegou até a metade aqui da cabeça. Aí tem, tipo, um bagulho, uma coisa sólida no meio da cabeça dela, assim. É tipo, como se fala, um chip, né? Pode ser Alguma coisa. mais moderna, né? Entendeu? E ela relatou tudo isso, e ela falou que, aí ela lembrou que ela tava deitada na maca, ela pegou e meio que gravou, e quem fez a hipnose pra ela, tipo, você falou isso, isso e isso. Aí vieram 3 seres, que eram tipo os Greys, com a cabeça, com o olho, mais pá. E ela entrou em choque, ela falou pra prima dela, eu fiz uma hipnose e tal, vê aí se você consegue fazer e depois você fala pra mim. Aí a prima dela fez e relatou a mesma coisa, que a prima dela também teve. Foi levada pra nave, elas deitaram como se fosse uma maca, ela falou que era bem, parecia de metal, assim, né? Aí vieram os seres, aí colocaram o negócio no nariz, só que ela falou agora minha prima não quer nem saber, não quer nem falar, tal, nada. Ela contou pra mim, ela falou, só que agora eu tô falando porque acho que é interessante falar, de repente alguém já passou por isso também e não sabe, entendeu? Uhum. Então, assim, que eu me lembre, assim, mais próximo, vamos dizer assim, né? Ainda bem que foi no nariz, né? Tem uns casos que é na bunda, né? Imagina no hospital, faz uma Falei, isso uma é alienígena, ressonância né? magnética. Essa sonda tem certeza, né? Que lugar que você tava frequentando, né, cara? Mas assim, eu digo famoso, assim, tipo, Operação Prato. Operação Prato? Operação Prato, cara. Tipo, Varginha, não teve mais, assim, vamos dizer, né? Algo assim, mais midiático. Midiático, Eu não, acho querendo dizer cara. que tinha ali nos anos 80, nos anos 90. Não, tem mais, não, né? Então, midiático não. E eu acho que junto com isso também foi, até porque, acho que você estava até falando, até acabei te cortando, né? E sobre isso, né? Porque que hoje não tem mais tanta coisa, tanto material quanto tinha lá atrás, assim. Eu acho seguindo da onde você estava falando. Cara, eu acho assim também.
pegando o gancho dos anos 80 e anos 90, naquela época era uma coisa chocante, era impressionante, assim, né? Acho que quando veio a internet, começou a vir também uma galera que falou, cara, eu vou arrumar um jeito da galera, tipo, ficar impressionada e vou falar uns bagulho, vou falar que fui abduzido, vou falar que eu sou contatado, vou falar que eu sou híbrido, né? Que tem muito dos híbridos espalhados por aí, né? Sim. E nisso daí já começou a entrar num lance de chacota, entendeu? Uma coisa que ficou meio desvairado, assim, sabe? Mas tem muita gente que acredita que vai atrás. Tem casos que realmente acontecem e tem muitos outros que a galera inventa uns bagulho que é pra ter like, que é pra galera seguir, e tem uma galera fervorosa, assim, que segue essas pessoas, assim, sabe? Teve não lembro o nome do documentário, mas eu tava vendo um documentário na Netflix que fala de uma cidade que teve vários casos, assim, e tinha duas crianças na época de 14, 15 anos, que eles viram seres, viram a nave, viram tudo, só que eles não conseguiam ter coragem de falar aquilo pra alguém por causa de ser motivo de piada na cidade. Aham. De ser, como você falou, né? Virar chacota. Vira né? chacota. Você fala, pô, eu fui lá, vi o ET. Os caras falam, ó, imagina se na escola chega alguém e fala pra você, ó, eu vi o ET, mano. Não, era porrada. Ah, eu ia falar, mas você viu o Rodolfo junto? Rodolfo tava junto. Com o microfone lá. E o que é legal é que, assim, também, quando você vai em evento ufológico, tem muita gente de idade, assim. É impressionante. Vai muita gente de idade. Porque muito nego velho viu muita coisa. Meu avô conta história que viu, principalmente quem morava no campo, né? Via muita coisa. Descampado tem bastante Sim. casos. Assim. Eu já vi vários relatos de gente que mora no campo. Chácara, roça, assim. É. Eles viam muita Porque, coisa, velho. e, na verdade, o que ajuda essa parte mais campo é porque você não tem a poluição da cidade, de luzes e tal, né? Então, o campo de visão fica melhor para você, tipo, olhar para o céu e prestar atenção em alguma coisa. E qualquer pessoa que parar para prestar atenção, vai num lugar descampado, vai ver alguma coisa. Não tô falando que você viu um ET, você viu uma nave. Não. Vai ter alguma coisa que vai chamar a atenção dela, que fala, o que é isso? Pode ser uma estrela, pode ser... Enfim. Mas vai ver alguma coisa, entendeu? Sim. Isso é... Prestar atenção, cara. Todo mundo pode ver. Esse lance aí que o Rafa falou, né, da questão dos registros e tal. Eu tenho algumas, não sei se teorias, né, mas alguns pensamentos, assim. Por exemplo, uma coisa também que até o Pierre, ele comentou aqui com a gente, que é tipo a questão do tipo assim, você vai ver alguma coisa. Então tem aquele tempo para você primeiro descartar todos os raciocínio lógico, tipo assim, isso pode ser um avião, pode ser não sei o que lá e tal. Então até você pegar e registrar, o bagulho já foi, tá ligado? Mas eu acho que assim, nos anos 80 e anos 90, a gente tinha também muita coisa que era sensacionalista, tá ligado? E a gente não tinha tanto filme, tantas coisas sobre o assunto. Tecnologia então, também, né? A gente ficava mais chocado, né? Qualquer coisa impressionava. Hoje em dia a galera não tem tanta mais essa coisa. Outra coisa que também a tecnologia acaba levando é o seguinte, tem muito cara por hype e tal, os caras mal intencionados, eles vão fazer um monte de montagem. Então eu acho que assim, a galera de hoje em dia já fica um pouco mais assim, se vê algum registro, ela vai ficar, isso daqui é montagem, isso daqui, com as tecnologias que a gente tem, isso pode ser feito. Então eu acho que isso tira um pouco o crédito, daí não impressiona tanto. Aí dá essa impressão que, tipo, antigamente a gente tinha, mas realmente, anos 80 e 90 a gente teve um boom, né, na questão da ufologia, assim, né? Você acha que hoje em dia, então, tipo, não tem o mesmo impacto, talvez, por ter mais... Eu tava pensando nessa possibilidade também. Tipo, hoje eu acho que não impressiona tanto, uma foto lá, tá bom, é só mais uma de... Pode ser também isso, faz sentido. No também, filme é mais legal ver. Faz sentido. O filme lá do 3D, a nave era muito mais da hora. Tipo, até falo com os caras que eu gosto muito de filme de terror, mano, mas eu não sinto, não impressiona muito, assim, mas quando tem ET, velho, eu fico com medo, mano. Sério? Acho que é porque eu acredito na parada, tá ligado? Tipo, já viu aquele filme, como chama aquele filme que é uma família? O filme ele só fica dentro da casa, é uma família e elas começam a meio que ter uns bagulho estranho,
Eu esqueci. Que é o dos pássaros? É, lá? dos pássaros, que tem os pássaros que começam a bater, Começa assim, a na bater. janela. Que tem só uma cena que a mulher abre a porta, assim. Essa você é viu- louca. Mano, eu dei um pause, assim. É os esquecidos. Deu um pause. Dei um Deu pause. Deu pause, passou e pausei. Parou, depois que passou, eu falei, nossa, velho, caralho, mano. Eu tenho cagaço quando tem ET, igual os sinais. Sinais. Passa aquele ET Que é legal. do Chapeuzinho. Do Brasil. Que é aquele caso do Brasil lá em Passos, né? Minas Gerais, que passa o ET, ele passa, se ele dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Mano, o bagulho dá um. É porque é Acho que é muito... porque eu não sei, porque é bagulho meu, assim, ou porque eu acredito realmente. Apesar que abdução não, é bagulho de espiritismo, bagulho. Existe também, né? Tipo, manifestações. Aham, Existe também, mas quando tem ET, né, eu fico É porque em choque, velho. Eu acho que entra muito no lance do quê? É a figura que é mostrada pra gente, né? Que é sempre bem diferente de nós, assim, né? Tipo, é o cabeçudo, aquela mão feia, é o olhão desse tamanho, mas tem muitos casos de contatados e que foram abduzidos que viram ETs que eram praticamente iguais a gente. Você tem algum caso específico que você mais gosta, assim? Ou que você estudou mais? Ou um caso preferido? Assim, eu tenho um caso que eu gosto bastante, que é aqui do Brasil, que é o caso Carran, que é o caso da... Esse eu não conheço, eu acho. É o caso da... Era um casal É famoso esse caso? É midiático esse caso? Não é... Mas na ufologia ele é bem famoso, tá. assim, né? Era a Bianca e Hermínio. Era o casal, Bianca Reis e Hermínio. E eles eram testemunhas de Jeová. Salve, Pimentinho! Você é testemunha de Jeová? Não. Mas minha família do interior é. Ah, eu já fui quando era mais novo também. foi? Minha mãe me levou. Já pra- fui bater na porta dos outros 8 horas da manhã. Não já. cheguei aí, mas fui, tipo, no evento deles lá. Ia tudo bonitinho. Você tal. nunca teve emoção de acordar alguém? Não, 8 horas não, da não. manhã? Mas já fui acordado já. Aí o que aconteceu? Eles eram do Rio de Janeiro e eles estavam indo pra Minas, eles estavam vendendo um carro. Acho que era uma variante ou uma TL, né? Isso rolou nos anos 70. E eles estavam indo pra lá, aí no meio da estrada eles pararam, porque o escapamento tava jogando muita fumaça pra dentro do carro, né? Aí eles já estavam ficando zonzos, aí a Bianca falou assim, meu, para o carro aqui, vamos dar uma respirada, depois a gente continua. E era de noite, assim, eu não lembro que estrada que era. Tem um audiobook desse caso no YouTube que é sensacional. Puta, ali ele conta... Tem um livro e tem o audiobook, é muito bom, muito bom. Aí eles pararam o carro, tava lá, esperando um pouco, né? Aí falou que eles estavam assim, e de repente vira uma luz, tipo, enorme, assim. Aí eles falaram, puta, esse balão, meu. Olha esse balão, tal, eles ficaram impressionados. Aí começou a aproximar. Eles ficaram desesperados, entraram no carro, falaram, vamos sair daqui. Entraram no carro, começou, de repente, levantou com o carro e tudo. Uau! Entrou pra dentro da nave. Não era a brisa da fumaça? Então. Muita fumaça, muito céu. Deus. Aí nessa, entraram dentro da nave, aí eles desesperados. Falou, e agora? O que a gente vai fazer? Nisso apareceram seres que eram, ela falou que eram altos, que tinha esse formato da cabeça um pouco mais diferenciada, tal, né, com o olhão. E ela falou que tinham pessoas, iguais a gente, que tava lá junto. E eles morrendo de medo, aí veio um cara, tipo, em formato de humano, assim. Ela falou, só que tem até o desenho, né, que ele tem o olho um pouco mais puxado pra cima, bem pouco. Assim. Mas se você trombar na rua, passa de boa. Ela falou, meu, tinha pelo no braço. Tá ligado? Aí você falou, passa de boa. Aí pegou tal, ela, olhando, eles conversavam por telepatia com essas pessoas, né? Eles não tinham a comunicação verbal nossa. Aí ela entrou em choque, ele falou, calma que tá tudo bem, não tinha vai fazer nada com vocês tal. Aí tirou eles do carro, levou pra outro lugar, colocaram eles sentados. Aí nisso ela falou que aquela movimentação, ela tipo, desenhou todo o lugar como que era, assim, né? Tipo,
os aparelhos, alguma coisa. Aí colocaram uns capacetes neles, ela falou que tinha uns fios. Aí ele falou, agora a nossa comunicação vai ser melhor. Aí ele se apresentou, eu sou o Carran, eu sou de outro lugar e tudo mais, não vai acontecer nada com vocês, tá tudo bem. E nessa, o marido dela começou a ficar desesperado. Pelo amor de Deus, que não sei, o sangue de Jesus tem poder, e não sei o Ixi, quê. testemunho de Jeová ainda, meu É. Deus. E pelo amor de Deus, e Jesus tal, não sei o que, vai me salvar, tira-me daqui, não sei o que. Aí o cara fez um bem dormido com ele, tá ligado? Bem dormido, ele. Aí ela falou, nossa, matou o cara. Matou. Aí ele percebeu que ela ficou desesperada, ele falou, ele só tá dormindo. Aí que ele tava descontrolado. Ele falou, coloca a mão no nariz dele porque ele tá respirando, né? Ela pôs a mão, falou, calma, a gente não vai fazer nada demais com vocês. E nisso ela falou, eles ficaram 3 dias na contagem dela, né? E aí ele mostrou algumas coisas, tal, aí depois o marido dela acordou, aí ele ficou meio desesperado, calma, tá tudo bem. Falou, acho que ele teve uns 2 bem dormidos no meio do rolê. Os dois batalhão, né? É. E ela falou, não, mas porque Deus, que não sei o que e tal. Ele falou, é o seguinte, tem muita coisa que falam pra vocês, no planeta de vocês, que não é muito verdade, entendeu? Aí ela perguntou do diabo. E o diabo? Por que o diabo? Que não sei o que. Ele falou, então, principalmente essa figura que vocês falam, não é bem assim, entendeu? Mas fica tranquila. Ela falou, mas e Deus, já que você veio do espaço, tá, você tem contato com Deus e você tá perto dele e tal. Ele falou, não. Vamos dizer que ele falou assim, existe um criador, só que a gente tá muito longe dele, muito distante. Ele falou, pra chegar lá, tipo, eu tenho que morrer algumas vezes, porque eles tinham essa coisa da morte e pós-morte também, entendeu? Uhum. E ele falou, eu tenho que passar algumas gerações pra tentar chegar perto de alguma coisa. Ela falou, então você morre? Ele falou, morro também. Só que na verdade não é que a gente morre, a gente troca de corpo. Tá ligado? Caraca. É uma transição que a gente faz. Cara, isso eles, né? Eles. Ou a vida... Ele explicando, né? Como que pra é ela lá. tentar entender. Que eu acho que também tem esse lance de você tentar explicar alguma coisa que a galera não tem nem noção. Você falou, pô, deixa eu explicar de um jeito que ela vai entender. Aí ele passou várias coisas, tipo, vários ensinamentos, até o esquema de alimentação, assim, né? Aí, depois quando falou, agora a gente vai devolver vocês, tal, vocês vão continuar o caminho de vocês, tudo mais, e eu vou voltar algumas vezes pra gente conversar, tá? Aí ela meio que se acalmou, falou, não, ela falou que nisso, em algumas partes, tinha alguns bichos nossos que estavam lá dentro, tá ligado? Tinha onça, tinha leão, tinha um cachorro, tá ligado? Ela falou, mano, o que tá acontecendo aqui, Uma cara? arca de Noé. Tá ligado? Ela falou, mano... Aí, tanto que na volta, ela falou que ela passou num lugar e tinha um objeto dourado, parecia um cubo, e ela falou que tinha como se fossem uns desenhos dos bichos nossos, assim, né? E ela quis quis afanar o bagulho, e ela pegou. Ela falou, mano, eu vou levar esse bagulho... A galera não vai acreditar. Ela colocaram eles no carro, aí apareceu um cabeçudinho. Fez assim, ó. Devolve o bagulho. Não vai levar, não. Ela, não, devolve, não vai levar. Aí pegaram dela, colocaram o carro e tal. Aí depois eles, tipo, tiveram consciência do que aconteceu. Aí eles foram parar, tipo, num lugar totalmente away onde eles estavam, né? E aqui no nosso tempo não foram 3 dias, foram horas. Entendeu? Que rolou, assim. De tudo isso daí. E aí eles falaram, e agora? O que a gente vai fazer com todo esse tipo de informação? O que a gente vai fazer, cara? Porque E nossa religião, onde é que vai porque tem a ficar? crença, né? E porque assim, o sistema de Jeová, você sabe, né? Alienígena, todas essas coisas bem... É coisa diabo, é diabo. É o diabo que usa pra poder... como que fala?
Isso, o Credo é foda, ele sempre me completa. Então, pra poder confundir a cabeça das pessoas, ele sempre tem essa ideia de que, não, extraterrestre, não, isso aí não existe, isso aí é pra confundir a cabeça. O diabo usa isso, Satanás, né? Eles falam Satanás, é usa você, aí. Satanás. Satanás, tá confundindo a cabeça da galera. Outro gato! Outro gato. Então, aí eles usam muito isso, né? Mas eu imagino o conflito que deve dar depois, Então, né? teve um outro caso também nos Estados Unidos que teve uma abdução lá. Cara, eu de memória também embaçado. Que ele era também de uma religião, ele era meio que até um pastor, assim. E foi a família dele inteira também no carro, bem parecido, entendeu? E ele voltou, ele falou, cara. E esse é considerado um caso autenticaço, assim, tá ligado? No começo dos anos 80. Que ele era, tipo, testemunho de Jeová nessa pegada e levou o carro todo mundo. Porra, então, se eu virar... Se a gente Testemunho virar de Jeová, então eu vou ser abduzido, então, porra. Um dos primeiros casos que teve, acho que foi nos Estados Unidos, né? Que foi nessa mesma pegada, né? Era um casal que tava andando de carro, né? Acho que foi um dos primeiros casos, que eu não lembro o nome, era um casal também, tava andando de carro no meio da estrada. Parou Se uma pá, luz. deve ser esse daí mesmo. Mas no caso era só dois só, era só um casal só que tava dentro do carro, aí pegaram, abduziram eles não acreditaram, aí eles fizeram a regressão. Aí na regressão apareceu tudo. Contou a parada. Contou tudo. Regressão não, é hipnose. Hipnose. Né? É hipnose regressiva, né? Regressiva. É. Aí depois que eles voltaram, aí eles levaram o carro até... Falaram, vamos ter que levar o carro. Chegou lá, eles falaram que a lataria do carro parecia de borracha. Falou que você afundava o dedo, assim. Tá ligado? Aí tinha marca, tipo... Aí, Isso o carro lá na nave. não, depois que Depois você devolveu. voltou? Que eles falaram, mano, a gente não vai conseguir vender mais o carro. Aí nisso, tipo, eles afundavam assim na lataria e falaram, cara, não vai ter o que fazer, cara, tá ligado? Chegaram a levar o carro até lá, mas não, tipo, agora não vai ter jeito, cara. Nossa, Ligado? imagina Aí deixou lá. a cabeça da pessoa depois, ela fica... Então, aí o que rolou? Nessa daí, ela foi tendo os contatos no decorrer, esse Carran, ele aparecia. Ele apareceu outras vezes ainda. apareceu outras vezes pra ela, né? Ele falou pra ela, a gente vai se encontrar outras vezes, entendeu? Mas eu sempre vou te avisar antes, você vai ter que ir em tal lugar, e lá a gente se encontra mais afastado da cidade, que é pra galera não ficar impressionada, entendeu? Porque a gente vai pousar lá, eu vou vir, vou trocar uma ideia, vou falar algumas coisas e tal. Isso rolou por anos, assim, na vida dela e do marido dela também. E nessa, uma coisa que eu achei bem interessante, assim, que foi passado para ela, que a parte da alimentação, que tem alguns segmentos que eles falam, você não pode comer carne e tem que fazer meditação e tal. E funciona também, acontece que você consegue ter uma transcendência e ter um contato, vamos dizer, fora do corpo, vamos dizer assim, né? E no caso dela, ele falou, cara, vocês comem tudo errado, cara, no planeta de vocês. Aí eu achei isso muito louco. Ela falou, como assim? Ele falou, não, cara, vocês misturam tudo. Não é pra misturar. Vocês perdem as propriedades do alimento. Ele falou, você vai comer feijão? Você come só o feijão. Espera 15 minutos até ele digerir pro seu corpo. Vai comer arroz? Você come só arroz. Vai comer uma maçã? Você come só maçã. E espera o tempo dela digerir no será seu que é corpo. por causa disso que tem muita doença, muita... Ele falou uma parada. Ele falou, imaginei. por isso que vocês ficam doentes, cara. Porque vocês não se alimentam direito. Nossa, Foi exatamente isso. Aí ele pegou e falou assim, ó, é interessante você, sua alimentação, fazer essa divisão. Ele falou, carne de pato, carne de coelho. Ele falou, mas você tem que criar o bicho. Entendeu? E fazer essa separação. E comendo, né, cada um no vai seu comer momento. o pato, come só o pato, espera... Vai comer o coelho? Come só coelho. Vai Come comer só arroz, coelho. come só arroz, espera um tempo. Então ele passou meio que como se fosse uma regrinha pra você ter um pouco mais de qualidade de vida e viver um pouco mais. Assim, E vamos dizer. eles começaram a fazer isso? Começaram, tanto que ela abriu um centro em Brasília. Uhum. E ela dava, ela fazia, tipo, ela passava os ensinamentos, tipo, pra galera, assim, tipo, você fazia um curso com ela, entendeu? Pô, imagina eles lá depois no Salão do Reino, lá dos Testemunhos de Jeová lá, e vai falar, então, gente, queria falar uma coisa pra vocês, eu fui abduzido.
os caras matam ela lá dentro. Não, fala assim, não, gente, ó, vamos tira daqui, chama o segurança. Não dá. Sabe? Por isso que também tem essa... Vai voltar a Inquisição, mano. Exatamente. Os caras É, desassociam ela lá dentro. Eu acho que acho que o que atrapalha bastante, assim, no caso da ufologia, é justamente esse fanatismo de religioso, né? Eu tenho até uma teoria, assim, que muita gente fala assim, se eles existem, por que eles não aparecem? Cara, imagina se eles aparecem, se eles dão as caras, que nem aqui nos filmes, né? Se eles, na nave é lá em cima, aí eles descem, ó, a gente... Mano, o caos que isso vira... Caos, é caos. O caos que se vira, porque aí vai ter muita gente que vai falar que é o fim dos tempos, outra gente que vai falar que vai começar a se matar, porque... É igual no Independence Day, né? Exatamente. É. Mano, imagina a confusão que vai ter, porque aí tem um cara lá que é temente a Deus, o testemunho de Jeová que cresceu, né, lá no Salão do Rei, falando pra ele que isso é coisa do diabo, o cara vai ver aquilo ali e ele fala, mano, é o Armagedon, é o fim dos tempos. É o fim, É o fim, não é isso, verdade, lá se mata. O outro também fala pra... Se existe, fala pra mim que não existe, agora existe, sabe? Imagina a confusão, o caos que vai existir, né? Eu acho que eles têm mais consciência disso do que nós próprios, né? Tem muito mais, mas entram uns lances assim também que tem, vamos dizer que às vezes tem uns sem noção, entendeu? Porque quando a gente pensa, não, tipo extraterrestre e tal, não sei o quê, a gente vai afunilando, vai fazendo vai colocando eles numa gradezinha que é assim, quando você, aí você pensa, todos vão vir daquele planeta, eles são desse jeito e vão fazer isso, tá ligado? Só que na verdade, cara, são infinitas possibilidades. Como se fosse uma coisa só, né? Tipo, todos tivessem pensassem da mesma padronizado, forma, né? né? E cada um é de um lugar, né? Cada um é de um lugar, cada um vai vir de um jeito. Cada um tem sua boa intenção, má intenção. Má intenção, exatamente. É que nem o ser humano, né? Não são todos. Nós temos, né? Parecemos todos iguais, né? Mas cada um é de cada um um é um jeito, universo. Cada um é um universo. É a mesma coisa que eles, Da né? mesma forma, tipo, se a gente pega um rango aqui, coloca aqui, um frango frito. Eu vou comer, eu vou ter uma sensação. Você vai ter outra, ele vai ter outra. Exatamente. Puta, eu chamo desse. Falou, não gostei muito, porque tá muito oleoso. Não gostei do tempero. Falou, mas esse tempero é da hora. Então, assim, somos da mesma espécie, mas os nossos universos são diferentes. Entendeu? Assim, tipo, de percepções, de tudo mais, assim, entendeu? Então, se acontece aqui, fora também é muito mais. E o caso mais midiático que a gente teve aqui foi o famoso ET de Varginha, né? O de Varginha foi o que deu mais mídia. E Muito aí, mais eu mídia. pesquisando, assim, um pouco, assim, por cima, assim, e tal... Meu, é muita gente que fala, muita informação, muita gente que tava no dia no hospital, que tava... E teve soldado que morreu, que teve contato. Falou que tem um vídeo aí, né? Existe um vídeo, algumas pessoas viram. O Sacani falou que viu esse vídeo aí. Tem um fólogo que é brother, assim, que é o Marco Aurélio Leal, de Sorocaba. Gente finíssima. Ele também tá bem forte. Ele até participou de uns episódios do History Channel lá, tá ligado? Uhum. Muito, super gente boa. E ele, quando mostra nos vídeos de Varginha lá, ele também assistiu essa parada, tá ligado? Ele viu esse vídeo Ele aí? viu, Mas ainda não trocamos mais ideia. E aí, meu, conta aí. Ainda não tive esse approach com ele, assim. Que fala, que tem aquela parte, né, que fala que teve uma viatura que foi atrás, né? Uhum. Aí teve um cara que eles estavam na rua, né? Aí passou na frente deles, aí um saiu pra ir pegar ele, foi o que morreu, né? Isso, teve um que colocou na viatura, ele teve contato e... Isso, aí o que ficou dentro do carro. Aí o pessoal, eu tava vendo um documentário, um cara falando sobre os acontecimentos em Varginha nesse dia, né? Nessa época. E fala que esse cara, mano, ele tá até hoje lá, né? Uhum. Aí e pergunta pra ele sobre o caso se é verdade ou não. Ele fala que quando você toca nesse assunto, ele começa a se tremer e acende um cigarro atrás do outro. E ele não fala se é verdade, se não é. Então. E assim, e fica se tremendo. Porque tem muita gente que tem o contato que é traumático, tá ligado? Que tem a consciência e que é traumático. E é muito de muita gente grande, né? Que fala assim, não abre a boca. Tem. Você não O pode cala a abrir a boca, boca. o cala a boca rola. Se você abrir a boca... Tanto que nesse caso o Varginha tem o Edson Boaventura, que é também um fólogo muito bom, gente boa demais, assim, também.
Ele fez um vídeo pro canal dele que depois derrubaram. Que era um soldado que ele tava no dia que resgataram os corpos dos ETs lá, né? E ele falou que na verdade ele era de outro pelotão, só que ainda bem que eu consegui assistir, que eles tipo, derrubaram 2 dias depois, assim. Ele era tipo, aspira, assim, tal, e eles iam fazer treinamento, tudo mais, né? Aí ele falou que teve um dia que eles estavam lá no alojamento, aí, falou, mano, todo mundo pro caminhão, vamos aí, vamos aí. Ele falou, porra, treinamento de novo. E ele falou, no caminhão você não vê nada pra onde você tá indo, tá ligado? Aí foram pro lugar onde derrubaram, onde caiu, né? A parada. Aí ele falou que ele tava lá com soldados e tudo mais, aí tava a galera, tipo, com arma tal, não sei o quê. Aí ele falou que ele viu passando, tipo, outro pelotão, um pessoal de outro pelotão, segurando uma rede, 2 caras com um corpo. Ele falou, meu, cheiro de enxofre muito forte, velho. Tá ligado? E eles assim, ele falou, mano, ele falou, era marrom, parecia um bicho, tá ligado? Ele era brilhante, assim, tá ligado? E os caras carregando e levaram pra um outro caminhão, tá ligado? Ele falou, aí os caras tudo em choque, tá ligado? Aí o cara todo mundo pro caminhão, volta. Entrou no caminhão, voltaram pro pelotão, aí fizeram uma reunião e falaram, ninguém vai falar nada. Ninguém viu nada. Aí, como assim? Aí falou que nessa começou a rolar até uma divisão. Falou, você vai pra tal lugar, não vai ficar mais nesse pelotão, você vai pra tal lugar, você vai... Dividiu todo mundo, tá ligado? Agora que ele já saiu de uma cota tal, ele falou, cara, eu tô falando agora tal. Só que aí depois o Edson Boaventura fez um vídeo que o cara recebeu uma carta. Falou, mano, tipo, não era pra você ter falado, mano. Aí ele teve que derrubar. Ele falou, cara, eu tô recebendo ameaça, mano. Então melhor tirar o vídeo do ar. Aí o Edson Boaventura fez um vídeo retratando e falou, então, eu tive que tirar, tal, porque ele fez um relato que o pessoal não E gostou. quem que ameaça, mano? Quem é que é o... Bambam. É igual o caso do Didi lá, né? Falam que na verdade ele era só o empregado. Falam que tem um cara acima dele, Ah, sim. que era o dono da festa mesmo, que ele só era o organizador, tá ligado? Cara, Quem que será? Quem que quer Tem calar um- a boca dessa galera? É o Exército Brasileiro Cara, mesmo? O FBI? Os homens de preto. teve uma vez que eu tava fazendo uma pesquisa que eu tava falando justamente quando a influência na política, né, de alienígenas e tal, né? Aí tem uns vídeos no YouTube até. Quando Bill Clinton tava se candidatando a presidente, aí tem o do Barack Obama e tem da Hillary Clinton. Naquele programa, naquele talk show lá, tá ligado? Dos Estados Unidos. Eu esqueci o nome. É o Jimmy Fallon? Que é o mais famoso lá. Acho que é o Jimmy Fallon. E ele pergunta, porque lá o tema é muito, né, fervoroso, né? Fala assim, cara, se você entrar, você vai revelar e o negócio dos alienígenas? Aí, você não, o filme na verdade, o Barack Obama já era presidente e o Bill Clinton já era presidente o vídeo que tem com a Hillary, ela tava se candidatando. Aí o Bill Clinton falou assim, cara, tem coisas que eu posso falar, tem coisas que eu não posso. Aí chega no Barack Obama, ele falou assim, existem pessoas que estão acima de pessoas onde o presidente não manda nada. Aí chega na Hillary e fala assim, e aí, você vai revelar? Ela falou, se eu entrar, eu vou revelar. E quem ganhou foi o Cheetos lá. Cara de Cheetos lá. O laranjão. Não, ela falou, não, eu vou revelar que tem muita coisa e não ganhou. Então, assim, dificilmente tem um documento que mostra, tipo, a cadeia de até onde pode mandar. Tem até um nome meio lunar, assim, e tal, né? Aí tem exército, as patentes, não sei o quê, presidente, aí tem uns escalas, tipo, majestade, como se fosse, né? Majestade, não sei o quê. Então, do presidente até esse cara aqui, tipo, tem uma distância muito grande. E ele não pode opinar, não pode falar nada. Ele falou, você vai falar isso agora. Então, quem são essas pessoas? Não dá pra saber, tá ligado? Mas existem, sim, são muito poderosas, né? E presidente tem que ficar quietinho e obedecer, entendeu? E nisso falou, ó, agora fala pro exército que tem que falar isso daí. Aí chega no exército e falou assim, então, ó,
amansa aí, que não vai rolar. É, porque de fora você acha que assim, quem manda é lá o presidente, né? Então o presidente, se Pra quiser nós falar, é ele assim, fala, né, cara? Mas não, mas daí tem uma burocracia do caralho, que nem você falou, pessoas acima de pessoas, né? É, entendeu? E que a gente não faz a menor ideia de quem seja, cara. No filme do Independence Day tem naquela parte que os caras levam o presidente na área 51 dele. Mas realmente existe isso aqui? Eu não sabia. Eu não sabia. É, então. Porque é isso, cara. Tem um documentário muito bom que é do Steven Greer. Ele é um doutor, é um doutor socorrista dos Estados Unidos. Chama Unacknowledged. Meu inglês tá uma beleza, tá ligado? E ele mostra, tipo, o quanto se gasta em acobertamento dos casos. Aí ele pega de cara que trampou no exército, de cara que trampou na CIA, de cara que trampou em hospital e tal. E os caras que já estão meio que aposentados e tal, não sei o quê. E tem uma das... cara, é demais, esse documentário é demais, velho. Você fica em choque, assim. Falou, cara, tem um gasto lá que fala assim, cara, tem um orçamento que eles divulgam para as pessoas, e eles chamam de orçamento negro, que são bilhões. E chegou, tipo, a ser... As pessoas né, começaram a perguntar, tá, e esse dinheiro vai para onde? Falou, isso aqui é um serviço secreto. E acabou. E fica quieto, e nós vamos gastar seu dinheiro, filho. Tá ligado? E é isso, entendeu? Aí tem um senhor que ele foi da parte de inteligência lá, que ele falou o seguinte, ele falou, cara, teve uma época que eu ia em programas de TV com malas de dinheiro e entregava pros caras. Falou, você vai falar isso aqui. Ah, mas você vai falar isso aqui. Ele falou, eu fiz isso muitas vezes. Mandaram eu fazer isso. Então eu tinha que fazer. Entendeu? Então o cala-boca sempre existiu e sempre vai existir. No exército deve rolar muito isso, né? Porque geralmente é o exército que tem Que ele mais vai limpar a contato sujeira, né? com o avistamento. Por que o exército sempre esconde, assim? Ou o país faz esconder? Onde tem, que eu percebi também, o exército não vai falar de jeito nenhum, assim. Mas por qual motivo, assim, você acha? Ah, porque é justamente uma pressão mesmo, né? Acredito que nenhum país vai falar, tipo, principalmente do exército, falou assim, a gente teve um contato, principalmente quem tá na ativa, né? Geralmente quem já foi do exército, saiu, se aposentou e teve algum contato, alguma coisa, e tem coragem de falar, igual o caso da Operação Prato, que foi bem isso daí, que depois que ele estava aposentado, ele falou, e depois que ele fez aquela entrevista que tem na internet, acho que uma semana depois ele apareceu morto na casa dele. Sim. Aí falaram que foi suicídio e tudo mais, não sei se posso falar isso aqui, não. Acho que sim. Que não, de repente derruba, não, de repente derruba, né? Não, Tem mas é muito... Então, e a mulher dele falou assim, cara, ele não tinha o menor motivo de fazer isso. Não é também porque Entendeu? o exército não quer demonstrar fraqueza também? Ou Então, o país em si? O que acontece? Todo país tem a sua força, né? Do exército e tudo mais, né? A sua força de defesa, né? Do país. Todos eles têm algum caso, vários casos de aparições, de contatos. Até teve, nos anos 80, teve a Noite dos OVNIs, que levantou caça, passou até no Fantástico. Que apareceu, foi em Brasília, no Rio de Janeiro, e os caras falando, meu, tá rolando aqui, tô perseguindo uma luz aqui, não tô conseguindo chegar. E ela pisca vermelho, pisca verde aqui, ela, disparou, o cara com caça lá, com um avião, que não conseguiu chegar. E nisso foram, acho que 4 ou 5 caças que levantou e foi atrás, porque chegou no, falou, apareceu no radar aqui, apareceu no radar aqui, apareceu no radar aqui. Que é a noite oficial dos OVNIs, acho que foi em 86. Então, aí chega o cara que vai dar entrevista. E aí, doutor? O que é isso aí? Fala, a gente perseguiu, mas não sabe o que é. Então, assim, para nenhum país é interessante mostrar Fraqueza, né? fraqueza. Aí também até pro próprio povo, né? Daquele país, né? Se eles falam, se chega o cara do deserto e fala assim, ó, gente, a gente não sabe o que é, a gente não tem ideia do que é. Aí o cara falou, oxe, se vocês não sabem o que é, então nós tá fudido. Exatamente, porque nessa daí, você Aí que tá aqui credibilidade. pra me proteger. Pra um ataque, seja de um terrorista, seja de qualquer coisa. Tá ligado? De repente você chega em público e fala assim, eu não tenho a menor ideia do que seja isso, não sei de onde eles são, não sei o que eles vieram fazer. Falou, o quê? Se você...
O quê? Tá ligado? Não. Aí é caos também, né? Então não tem como eles revelarem nada. Assim, vai ser muito, muito difícil chegar uma informação, plantão da Globo. Olha aqui, o pessoal do exército. Não, esquece. Não vai ter, não vai ter. Só se for muito. De repente na Paulista aparecer uma nave, fica parada lá e todo mundo vê e fala. Gente. Não teve aquele caso lá em Los Angeles, lá do shopping, lá, que os caras falaram que viram 3 ou 4 seres lá invadindo o shopping lá em Los Angeles, lá. Lembra que teve esse caso aí? Que é recente? É recente. Aí o pessoal só que aí isso que é complicado, tipo, por exemplo, de hoje ter esse lance da internet, né? Porque pode acontecer, acontece isso, vem um monte de coisa em cima, mas você já não sabe mais o que é verdade, se... Porque existem pessoas que são pagas pra lançar desinformação também. Sim. Entendeu? Muito inteligentes. Então, assim, rolou um caso, falou, pá, peraí, vai, descasca aí, ó, já lança que é tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira. Isso rola até na nossa política, né? Uhum. São pessoas marqueteiras ali que já pode falar que isso aí não tá rolando, que o cara tá doido, tá ligado? Falou, a gente pegou aqui, ó, tá vendo? O cara, no passado dele aqui, ó, cheirava cola. Você acha que você vai acreditar nesse cara? Salve, Zé Trovão. Tá ligado, né? A foto. Ali é raios e trovões. Então, a força que tem pra desinformação é muito forte. Entendeu? Então, pra você chegar e mostrar um caso que aconteceu, você vai. Quem pesquisa, tá ligado? Falou, cara, vou mostrar isso aqui e que tá rolando. Esquece, filho. Não tem força, né? O Kaká, você assim, quando chega um caso assim pra você assim e tal, como é que você consegue filtrar aquilo? Fala assim, peraí, não, deixa eu ver se é isso, onde que é essa informação, pra não ficar, pra você saber se realmente aquilo é válido você estudar aquele caso ou não, ou você, como é que você faz? Cara, então, lá na academia que a gente participa, existem uns métodos científicos, né, que o Dr. Júlio criou. Então, como é um cara da ciência, então ele tem um certo gabarito para criar um método para a gente poder, né, estudar, assim. E geralmente, assim, se a pessoa, quando ela vai contar 1, 2, 3, 4 vezes, ela não muda as informações. Se ela começar a inventar demais, mas para mim ela contou diferente, então já começa a cair credibilidade. Se ela tem testemunha, se tiver uma testemunha e a testemunha relatar a mesma coisa que ela, o caso já começa a ficar mais quente, entendeu? Se ela tem de repente foi abduzida, ela passou um negócio no meu braço, tal, não sei o quê. Tem marcas no corpo? Tenho. Chegou a fazer algum exame médico? Fiz. Não fiz. Então, peraí. De repente o cara tá inventando só pra ter pra querer aparecer, tá ligado? Então, tudo isso você tem que colocar tudo em pauta pra chegar e falar, puta, check. Então, aí o negócio dá bom. Ou falar, então tem, tipo, de 10 situações, se o cara, tipo, 5, cara, ainda tem que estudar mais. Se deu 6 para positivo e 4 negativo, ele tem uma grande chance de ser verdade. E ao contrário, falar aqui não dá para acreditar. Entendeu? Mas tem métodos para isso, sim. Porque muita gente fala assim que, às vezes, quando, por exemplo, no interior, teve um caso, aí vai uma galera, um monte de ufólogo lá pesquisar aquele caso, tal, não sei o quê, e meio que a cidade fica em festa, assim, digamos assim, fica aquele alvoroço, tá vindo os caras vindo, não sei o quê, e tal, aí eles pesquisam, não, beleza, tal, aí vai embora, assim, aí eles ficam meio tipo, sabe, vamos falar que teve mais casos só pra eles virem de novo? Porque você gira economia, né, cara? Então, aí... vamos começar a vender uns ETzinhos aqui, ó, de repente a galera compra. E se eu vou, eu compro também. É igual na Ilha do Mel, né? Lá eu vou pra lá já há 10 anos. Nunca vi nada de ter lá, assim, eu digo de coisas... souvenirs nunca. Aí teve o caso lá no final do ano passado, acho, no começo do ano, lá do gigante lá, que tava lá. Mano, eu fui lá no carnaval, lá, tinha um monte de coisa. Tinha até aqueles bonecos infláveis, assim, gigante. Muito louco. Eu falei, mano, e bem vira comércio, cara. Mano, a galera se aproveita bastante, assim, das situações, cara.
E é o que eu falo, é ser humano fazendo humanices, né, cara? A gente é. Entendeu? A gente é PhD nisso daí. A gente se aproveita bastante dessa. Pô, aqui eu posso ganhar uma grana. Tá ligado? E rola bastante, né, Tem um cara? documentário que eu vi de um cara, que tem até na Netflix, eu acho que foi na Netflix que eu vi, que o cara conseguiu registrar mais de, eu não vou lembrar o número exato, mas muitas aparições, assim. Dizer qual que é. Tá, sei. Tem até um na janela, que ele tá filmando a janela, ele sai aí levanta a correndo. cabeça, assim, Ele vai pra abaixo. câmera, E até ele foi, né, pegaram ele com umas fitas, né, com Isso. não vou poder falar, acho que não vou Sim, poder sim. falar aqui. Era tudo, era fake aqueles vídeos Então, lá, foi cara. Até hoje eu não depois- sei se é real, se não Então, é. é, Eu de- acho que era, porque só o cara É só o conseguiu cara na casa mais dele, de né? 100 e pouco, sei lá, mano, Mais era de, muitas. mais de 100, quase 200, se não me engano. Várias. Cara, quando eu vi, eu achei impressionante também. Pô, pra caralho, pô. Né? Se for fake, foi O bem cara conseguiu feito, velho. fazer um trabalho legal ali. Mas depois foi considerado que ele inventou, que entrou esse caso pesado e tal, né? Aham. Pode ser que ele tenha mentido, pode ser que tenha rolado essa galera da desinformação. Falou assim, não, mano, esse cara aí é doidão. Ele faz isso aqui, ó. Então não vai cair no lance dele, não. Vamos Tipo, dar uma... descredibilizar o Vamos- cara, né? Isso, entendeu? Aí nessa daí falou assim, olha aí, o cara é doidão, para, não bota fé nisso não. Os caras, puta, pode crer, ó, o cara é doidão. Mas pode ser verdade, entendeu? Então assim, tem que chegar lá, aí é o caso da pesquisa de campo, você vai lá, troca uma ideia, pô, e aí? Não, eu tava aqui, tava assim, foi assado, eu tenho a câmera tal. Que tem casos de pessoas que fotografaram que a câmera derreteu, tá ligado? Derreteu. De chegar perto, um pouco mais próximo, né? Aí você vê a câmera distorcida, toda derretida, assim, ó. Tá ligado? Aí o cara conseguiu, na época de filme, aí você só via um vulto, assim, de luz, assim, né? Falei, pô, mas, cara, você fotografa, tá ligado? De repente você vê a câmera do cara toda torta, assim. E teve caso, acho que foi desse cara também que ele foi pegar, acho que alguns cartões, e tinha uns que tinham desaparecido, alguma coisa assim também. Sim. E também esse negócio da gente falando de filtrar, né? Que aparece muita imagem, assim, que você olha e você fala, caramba, isso é muito real, velho. É. Só que você vai ver, tipo, É montagem, montagem, é, assim. Tipo, umas naves, assim, saindo do céu, assim, você fala assim, nossa, mano. Aí você fica, caramba, só que aí você fala assim, não é, mano. Tipo assim, Não é possível, cara. velho. Não é possível. O cara conseguir pegar esse take Ele tava na hora certa, no lugar certo. Eu acredito mais nos pontinhos. Quando mostra os pontinhos, eu falo, não, isso é. Assim, porque não é aquela coisa sensacionalista, né, mano? Aquela coisa que você vê, pô, realmente é um ponto ali que não é normal tá aquilo ali naquela hora, tal. Umas luzes brilhosas de dia, mano. Como pode? Tem um lugar aqui em São Paulo que é um ashram lá, né? Uhum. E chama Devalaya Ashram, que é o do Maurício e da Priscila, né? Que eles são um casal. E ele é um cara que a gente estudou, que foi considerado com uma alta probabilidade dele ser um contatado. E nessa a gente trocou ideia com ele falou, não, que desde a minha adolescência, e eles vêm, eles passam informação, então não sei o quê. E com ele rola um esquema de contato programado, que acontece com algumas pessoas também. Que Foi assim, que aconteceu com a menina da Vila Matilde, não, que você falou lá do Testemunho de Jeová, né? Que, isso, então vou hora, te tal encontrar, lugar. tal horário. É. Isso seria um contato programado, Isso, né? exatamente. Aí o que acontece? Ele falou, ó, e lá faz um tempo, eu fui pra lá umas 3 vezes, assim. E ele chamava uma galera. Ele falou, ó, tal dia vai ter um contato, eles vão aparecer. Não fisicamente, mas você vai ver as naves. E é na Serra da Cantareira. Bora. Vamos ver. Chega uma foto, a partir das 7:30 da noite vai começar a aparecer. Meu irmão, começou a chuminar o céu, velho. De passar os bagulho. Eu falei, mentira. Aí passa, lá, aí a gente pegou, aí tem agora aplicativo, rota de avião, de satélite. Você já tem tudo na mão pra ver qual é que é, entendeu? Talvez não é nada que tá passando ali pra não confundir. Né? Exatamente. Só que passava uns bagulho que mudava de rota muito rápido.
Tipo, vindo. E era como luzes, né? Aí vinha pra cá, de repente, mudava muito rápido. Aí de repente falou, lá do outro lado, não sei o que, de repente você olhava, passando. Tipo, uns 8, 9, assim. Tá ligado? Eu falei, cacete, mano. E nisso, o que era engraçado é que toda vez, às vezes que eu fui lá que rolou, ele não tava com a gente no meio da galera. Ele entrava pra casa, sei lá. Depois ele aparecia, assim. O Bilu fazia isso também. Ele dava uma tinha um mandrake, sumia e... Então, assim, aí teve uma vez que a gente foi, que eu peguei, levei câmera e tal, e começou de tarde a aparecer. Aí eu consegui fazer um take, tá ligado? E ele tinha um formato, tipo, hexagonal, né? 6 lados. E ele era preto, tá ligado? E ele ficou paradinho, assim, uma cota. Parado. Aí ainda bem, eu falei, ainda bem. Eu vou conseguir gravar. Não se mexe, tá ligado? Só que eu tava, tipo, com uma handcam, tá ligado? Só que o zoom dela até que é aceitável, assim, né? Aí ficou paradinho e tal, não sei o que. De repente ele foi subindo. E puf. Aí depois foi escurecendo e foi aparecendo. Teve um que eu achei muito louco, que até tava um camarada perto. Passou um que ele dava uns flashzão, assim, de luz. E passou meio que na nossa frente, assim, ó. Aí a gente, mano... Ele falou, nossa, velho, que loucura, mano. Loucura. Então, esse cara é um cara que tem, tipo, o contatado programado. Falou, ó, tal dia, tal hora vai aparecer. Aí, só que nisso tinha 40 pessoas lá. E todo mundo viu os bagulho. Caralho. Você falar que o cara tá mentindo, ou falar que é drone, não tem como, mano. Não tem como. Aí depois eu fui pesquisar na internet esse que eu tinha gravado. Aí apareceu, tipo, no Chile, apareceu nos Estados Unidos. Na Na mesma horário. época. Na mesma Coisa época. de 1, 2 meses de distância do que aconteceu. Tipo, apareceu nesses lugares, assim. E a galera conseguiu gravar, tipo, do jeitinho, assim. Falei, "Ah, foi o mesmo, porra." Então, assim, Caralho, mano. tá rolando, tá ligado? Mas tem que tomar cuidado, que é justamente, tipo, às vezes você tá gravando um bagulho, tipo, puta, é o bagulho e tal. Aí você tá com o aplicativo aberto, você vê a rota. Lá eu consegui gravar, tipo, uns 2, só que aí o outro tava à noite, aí era mais luz e ela dava umas pulsadas, assim, né? Que lá a gente viu que a rota de avião vinha da direita pra esquerda, né? Essa era a rota. Aí de repente apareceu uma da esquerda aqui, ó, e veio bem devagarzinho, assim, ó. Aí eu consegui pegar o take até uma hora que entrou no meio das árvores, assim. Aí não tinha satélite, não tinha ali na rota, não tinha nada disso, tá ligado? Então, cara, esses contatados que são programados assim, tipo, se eles chamam uma galera, como acontece, assim, no Peru também tem a galera do Projeto Rama lá, que é bem famoso, assim, e eles têm essa parada também. Rola. Você falou no lance do Peru, tem o lance Machu Picchu, né? Que falam que lá é... Cara, eu fui pra lá já. Você foi pra lá? Já. Cara, falam que lá é sensacional, mano. Como é que é lá? Cara, se eu pudesse, eu ia todo ano. É lindo. Meu sonho é pra ir lá, mano, Machu Picchu. É lindo, é lindo. É perfeito, assim. Tem a gruta lá na É isso que eu São ia falar, Tomé, você lá, foi- que você que- entra lá, você sai lá, São Tomé. na faixa, só leva uns rangos. Leva um sanduíche e vai. E aí, quando eu tava lá, tipo, falavam que tinha um camarada tinha ido antes, né? Uhum. Aí ele falou, cara, vai, que o bagulho é louco e tal. Ele falou, o pessoal não gosta muito de falar de ET. É, esse aqui. Não gosta e tal. Mas, de repente, né? Eu falei, não, demorou. Aí rolou de eu ir pra lá. Cara, você vê os bagulhos, você fala, cara, não é possível. Tem um rolê numa cidade, eu não lembro se era Ollantaytambo, Sacsayhuama e tal, né? Você sobe montanha pra cacete, e sobe montanha. Lá você sobe muito, cara. E sobe. Chega tem um lugar lá que tem umas construções, né? Umas pedras e tal. E cara, tipo, umas pedras desse tamanho, essa aqui é pesada demais. E elas são todas encaixadas e o corte é perfeito. Perfeitinho, assim, não tem cimento que gruda os bagulhos. Só que no meio dessas pedras tem uma pedra, tipo, ela tem uns 8 metros e uns 3 de altura. É uma pedra única, tá ligado? Falou, só que... Aí os caras, os turistas lá, os guias, né? Falou, só que esse tipo de pedra não tinha aqui nessa montanha. Só tinha lá do outro lado. Então eu falei, tá, como que os caras trouxeram isso aqui pra cá? Só de fazer a trilha sem você, só carregando a mochila. Você já fala, meu Deus, cara.
Como que os caras iam carregar uma porra de uma pedra dessa? Uma pedra inteira, assim, eu tirei foto, cara, é lindo, cara, lindo. Eu falei, meu Deus, cara. Aí tem a parte lá perto de Machu Picchu, que tem aquelas pedronas gigantescas, assim, tá ligado? Que é tipo mais escoronas. Enormes, enormes, enormes. Né? E elas são tudo encaixadoras, assim, ó, tá ligado? E é aquilo, você sobe muito pra chegar lá. Você tem que subir muita trilha. E a trilha já tá feita, os caras tiveram que fazer essa trilha até chegar lá, tá ligado? E como que eles encaixaram aquelas porra daquelas pedras? E eles eram pequenininhos na época, né? Eles eram, tipo, bem pigmeuzinhos, assim, tá ligado? A galera dos... Aí vem aquele lance que você falou do Egito, né? Das pirâmides. Então, né? aí você fala, cara, como? Sabe? Eu não sei. Eles carregaram, tá? Vai carregar como isso aqui? Cara, pra empurrar no reto já é difícil. Pra subir montanha com isso, pra encaixar uma em cima da outra. Igual aquelas estátuas lá no Chile, lá. É no Chile, não Aquele é? da Terra, né? É, que fica... Da Ilha de Páscoa. Isso. Os Moais. Também falam, É. né, que praticamente Rapa Nui. era impossível, né, tu conseguir fazer aquilo Então, mas você naquela vê que não época. são só as cabeças, né? O quê? Porque eles desenterraram o corpo inteiro. Que tava lá pra dentro? É. Então, falavam como, né, naquela época conseguiram, né? Daí vi um cara que fez, não lembro onde eu vi, uma teoria que eles usavam, tipo, madeira, uns troncos de árvore, colocava em cima pra conseguir E rolar. rolando. É. Não sei se faz sentido, se é verdade, não dá pra saber. Então. Mas mesmo assim. Mas pensa assim, pô, beleza, ele consegue. E pra erguer? Pra deixar de pé? Tem que deixar de pé? Aí bota a corda. Na lá, corda. uns 30 negros lá puxando. É, mas não dá É pra muito saber louco, também, né? entendeu? Assim, É muito que é o que eu falo, tipo, tem que questionar, cara. Entendeu? Aí que você começa a questionar, aí você fala, mano, vou atrás de alguma coisa. Vou começar a pesquisar. Tipo, e vai. Aí você vai achando um bagulho, vai achando outro, vai achando outro. Você fala, igual pirâmide. Pirâmide tem no mundo inteiro. Tá ligado? Não é no Egito, tem na China, tem aqui no Brasil, acharam na Amazônia, tem pirâmide. Olha lá em Ratanabá também. Tem. É, Ratanabá, Pô, esse lance do Ratanabá pegou na época, hein, mano? E, cara, tem uma cidade secreta na Amazônia. É, não sei o quê. então, a galera, puta, cara. E falam que tem umas fotos aqui que mostram que aí tá cheio de árvore, né? Mas Sim, tem um isso. formato piramidal e tudo mais. Tem uma rocha até se não me engano, no Rio de Janeiro, que falaram que lá em cima da rocha, acho que é em São Conrado, não lembro, tem umas inscrições lá em cima, assim, ó, tipo, muito louca, tá ligado? Tipo, só dá pra ir, tipo, fazendo rapel, caralho. E tem umas inscrições muito loucas, assim, tipo, Será que, antigaça. assim, pegando um mapa, assim, o mapa mundi, assim, será que tem umas pirâmides, assim, em lugares exatos, Tem, assim? Tem. Já fizeram a rota, né? Como se Isso. fosse, então, elas têm um lance que elas se interligam e tudo mais, assim, tipo uma rota. Caraca, velho. Tem. Meu, acho que tem muita coisa nesse mundo que a gente Tanto que eu faz. tenho tatuado, né? As pirâmides aqui, Sim. né? Do Egito. Que e foda. tal. E aqui um disco voador. Que alguém precisa terminar a tatuagem que não terminou, que começou ali. A cara dela. Eu tenho um disco voador também. Tem também? Aí já foi abduzido aí, tá vendo? Quem sabe? Trampando aí. É, lá, trampando. Esse lance, assim, você pensa, meu, tem tanta coisa que a gente nem faz ideia que tem nesse mundo, né? Acho que a maioria, na verdade, a gente não faz ideia. A gente é condicionado a não questionar e não saber. É mais fácil controlar as pessoas que não Com querem. certeza. Entendeu? É muito mais fácil. Por exemplo, tem aquele lance do Triângulo da Bermuda, das Bermudas, né? Dos aviões que somem lá, os Aque- navios. Aquele caso lá do avião lá da Tailândia lá, Sim. que sumiu, Sumiu. desapareceu. E até agora, nem nada. Nem caixa preta, nem. Nem a ventoinha do negócio achou lá em lugar Achou, nenhum. Nem o step. Cooler, nem o cooler do Não avião. achou nada, nem a palheta do para-brisa, cara, pô. Não, é muito louco, cara. É muito louco. Você acha que existem portais, mano? Entra na brisa assim, nossa, assim. Você acha que existem portais, assim, por outros lugares? Acho. Assim como existe o buraco negro, né? Uhum. Que é um vórtice de energia tão grande que ele fala que ele engole planetas. E não sabe pra onde vai. Estrela passa ali pra ver. E vai pra onde? Não sei, cara. Tá ligado? Fisicamente, né? Usando nosso. Falou que ele é muito forte. Ele tem um empuxo muito grande. E se passar perto, ele puxa pra dentro. Pra onde vai, eu não sei, mano. Deve implodir, talvez, né? Não sei.
Então, Tipo, vira pó. ou não, Ou não, né? entendeu? Vai pra outra... Ou não. Tanto que falam que tem um lugar lá em Peruíbe falaram que tem um portal. Tem até um lugar, você para no meio da estrada lá, que falaram que saiu um ser de 3 metros e pouco, tá ligado? Que ele saiu do meio da pedra, assim, tipo, deu um rolê lá e depois ele entrou lá. Que Aí falaram que isso? tem a marca. Que do Você portal? para na estrada. Aí, uma das vezes que eu fui pra lá, os caras falaram, ó, é aqui, nessa pedra e tal. E todo mundo, né, conhece lá. Aí você para lá e, tipo, fica olhando a pedra. Fala, pô, vai que de repente abre o bagulho. E eu entro aí e ver qual é que é. O cara me puxa e fala, peraí, mano. E pra entrar nesse portal, é a coragem de entrar ali. É, então, pô, deixa eu... onde você vai, né? É, eu vou montar Fudeu, meu né? carro aqui, mano. Eu tô na estrada, deixa eu tirar ele um pouquinho mais pro lado ali, tá ligado? Eu vi um caso muito tempo atrás, não vou nem saber nome, assim, que tinha um cara que trabalhava no exército americano. Lembra aquele filme Stargate? Aham. Falam que é parado o bagulho, é mesmo assim. Que o governo, uns testes lá, que os caras estavam fazendo, os caras abriram um portal. Que esse O portal. Interestelar, cara. O filme, você já viram o Interestelar, o filme? Já. É um portal que o cara entra. Que ele troca ideia ele tá num lugar que ele começa a conseguir comunicar com ela, empurrando o livro. Uhum. Ele já tá numa outra dimensão, ele tá num outro lugar e ao mesmo tempo interagindo com a. O Interestelar, você tá falando do astronauta lá. Que vai. Isso, Nossa, esse isso. filme. É demais, né? Meu, eu peguei, eu tava assim, eu sempre falaram desse filme, né, mano? Aí eu sei que eu tava com sono assim, acho que eram umas 6 da manhã já. Aí eu falei, vou botar alguma coisa pra eu assistir, né? Eu falei, mano, deixa esse Interestelar aí, só pra eu poder ver. Mano, fui dormir 7 horas da manhã vendo o negócio, porque muito eu louco, não consegui parar de É ver, muito mano. louco, Eu falei, é muito caralho, o louco. negócio. Muito louco. E você fica, velho, que. Mano, é um filme muito E viagem, é que você fala, mano, muito bom. pode rolar, velho. Tá ligado? Pode Uhum. rolar, mano. Aí Doideira, cara. esse cara, ele falou que os caras abriram um portal, mano, que saiu um monte de bicho desse portal. Aí os caras, mano, começavam a jogar exército pros exércitos matar esses bichos, pra esses bichos não virem pro lado de cá. E era uma guerra de, tipo, de 3 meses, mano, de 6 meses, gente morrendo e os caras vindo. Mano, é uma loucura. Aí esse cara foi, deu uma palestra e falou isso aí, mano. Aí o que aconteceu? Cadê? Cadê? Sumiu. Sumiu! Morreu. Sumiu. Foi encontrado morto dentro de casa, do nada. Não, cara. É. Depois- um mês Tanto que depois da dizem que palestra. embaixo da Terra existe uma outra Terra, né? Uhum. A Agartha. Tanto que tem um filme do Godzilla. A do Godzilla com King Kong, se eu não me engano. Esse eu não cheguei a Eu não ver. vi também. Que eles entram nessa. É recente. E eles entram nessa terra que tem dentro da Terra, né? Sim. Só que eles já estão falando isso aí, tipo, já tem até como mostra, assim, né? E falam que existe, tipo, uma puta civilização, uma puta vida, tal, não sei o quê. E tem alguns que conseguem passar e subir pra cá, assim. Tem Legal. aquela teoria da Terra Oca, né? Terra Fala que tem Oca. um negócio dentro da Terra, né? Isso, é. Tem um sol dentro da É. Terra ali também. né? Porque os caras falam que eles tentam perfurar a Terra, eles não conseguem, Não né? consegue. Tem uma parte que chega, eles não conseguem perfurar essa parte. É Tem viagem, né, mano? Acho que falta broca, né? Não tem- Cara, a gente só consegue até 20 km aqui. Não tem mais broca, não, cara. Pega lá, Porque vai até o fim. A gente não tem, é difícil a gente conseguir chegar nos lugares, assim, até fundo do mar mesmo, assim. Tem muitas espécies que a gente não tem nem noção, cara. tá ligado? Sim. Porque chega uma hora que o bagulho implode, né? De tanta pressão. Tanto que teve os bonitão lá que pega. No Titanic? Com o Playstation, não, com o Playstation do submarino lá. Submarino, No lá. Titanic lá, cara, que eles foram ver o Titanic. Foram ver o Titanic. Não, vamos lá. Já virou sardinha. Confiaram no controle de videogame de PlayStation, 30 reais da Os caras Do gastaram Polystation. do Polystation. E olha que nem tá tão fundo assim, entendeu? E tem bagulho que chega uma hora no oceano que o bagulho tem, tipo, uma quedona assim, ó, Sim. fica tudo escuro, filho. Tá ligado? tem mais nada a lá luz do embaixo. sol não consegue chegar. E tem uns peixes que, quando consegue, algumas gravações que mostram assim, né? Os peixes bizarros. E eles são fluorescentes, cara. Tá ligado? Sim. Uns que sobem um pouco e os caras conseguem gravar, tem uns que é fluorescente, assim, fica passando umas luzinhas assim, ó. Tá ligado? Isso, cara, é muito louco. Isso existe, isso tá aqui no nosso planeta, velho. Tá ligado? E a gente não tem nem noção, cara. É porque o Titanic tá aqui, ó, uns 15 quilômetros, né? Acho que é uns 15 ou 20 por aí.
Consegue ver pra gente, Kildão, quantos quilômetros tá o Titanic tá afundado? E, mano, ele tem muito mais, né? E muito mais pra baixo. Ele tá tipo no rasinho. É, tá no raso. Tá ligado? Ele Os tá caras no morreram rasinho. ali no raso, né? No rasinho, ele tá ali na marolinha ainda, cara. Tá ligado? É, cara. O bagulho é mais profundo, Nossa, cara. imagina que aqui não tem, que a gente não... Porque, mano... A gente não tem a noção, maior cara. parte do planeta Terra é feito de água, né, mano? 70%. Tem ali Como o no nosso fundo ali, corpo né? também. Entendeu? Nós somos 70% água. Caralho, Entendeu? que Nós somos o micro do macro. é o micro do Braco, isso é verdade. Cara. Porque, que nem a gente tava falando, tipo, de somos universos diferentes. Sim. Tipo, se você. Filosoficamente, agora, né? Vamos dar uma brisada. Sim. Viajar. Se você pegar. Vamos entrar no submarino. Ó, vamos entrar no submarino. Pega o controle do PlayStation. Né? Cara, se você for imaginar é o seguinte: cada um é um universo. Só um adendo aqui. Vai lá. O Titanic, ele tá a aproximadamente 4.000 metros de profundidade. 4.000 4 metros. km, velho. Só isso? Só. 4 Caralho, os km. caras implodiu. Dá pra ir até de roupa de mergulho. 4 km, não? Não, porque a pressão ali já... É muito forte. Imagina 20 km. Nossa. Não dá, mano. Não dá, cara. Morreu. Tipo, acho que você vira uma. Sei lá. É porque a pressão da água, né, mano? Ela te Aí entra explode. num portal. Cadê? Vixe, fui parar lá, não sei aonde. Portal pro porque- céu, né? Essa é certeza. É porque a pressão da água ali, mano, passando um certo absurda. tempo ali, já te explode. Os caras que morreram do submarino, eles nem viram que morreram. Porque eles chegaram numa pressão ali embaixo ali que Não, o bagulho esmagou. esmagou do eles, jeito. eles nem viram, que Não. do nada ficou preto. Não sentiram Ou nada. branco, né? Não dá pra Ou saber. branco. Então vai saber qual é que é. E, pô, imagina, você tá lá. E pior, mano, o foda é que tinha um moleque lá, o filho do cara, ele não queria ir, mano. E o pai dele, não, vamos, tô pagando uma cara pra você ir comigo. Ele não quer, pai, não quero. Não, pai, não quero. mano. Bastou o filho pra Toma, morte, mano. vai, tá vendo? Abraçou a ideia. Você tava na linha de raciocínio que você tava falando, mano? Ah, do universo. Sim. Então, agora pensando que nós somos o micro do macro. Aí, da mesma forma que eu falei da comida, tipo, vai chegar uma comida, você vai sentir uma sensação diferente, ele vai se e eu também. Eu vou gostar mais, você vai gostar menos, ou vice-versa. Sim. Certo? Então pensa o seguinte, nós somos um amontoado de organismos que fazem com que formem nosso corpo. Quantas células que não estão rodando para você ser você? Entendeu? Que aí nessa fecha o, né? Fechou aqui. Quantas células, quantos átomos que não estão circulando? Quantos universos não tem dentro de você? Já viu aquela brisa do final do filme do MIB? Exato. Da bolinha? Da bolinha. Você viu? Não sei se você lembra que no final ele. Não lembro Qual MIB? Acho que é do 1, né? Do 1 ou do 2? Do 1 ou do 2, que eles jogam. Mostra Ah, os caras estão e é jogando o bolinha planeta, de gude, né? aí dentro E- da bolinha de gude tem um universo, que dentro dessa bolinha tem um outro universo, Até chegar no planeta. até chegar aí chega em outro planeta, dentro da bolinha de Eu gude. acho que eu lembro agora. Então pensa dentro de você, tipo, os átomos e as células trocando ideia, tentando imaginar, falando, mano, o que será que tem lá fora? Sim. É a mesma coisa da gente aqui no planeta, né? Tipo, o que será que tem? Existe um experimento, que acho que dá até pra achar na internet, que um cara tava vendo, acho que era os íons, que ele foi o seguinte, ele pegou, eu não lembro o nome dos caras que fizeram também, né, enfim, mas dá pra achar e é um experimento físico, né? Então eles colocaram, tipo, 2 placas de madeira, um bagulho que disparava luz, tá ligado? Pra ver se ela passava a madeira e chegava do outro lado. Sim. E eles gravavam. E o esquema dos átomos, né, dos íons, enfim, né? Como que eles se comportavam, eles queriam gravar pra ter, né, fazer o estudo. Aí, hack. Puf, puf, puf. Quando tiravam o hack, falaram que o bagulho fazia curvar. Passava por trás e acertava a parede. Apertava o REC, ele ia direto no bagulho. Tirava o REC, ele passava por trás. Por que ele fazia isso? Aí foram ver nos experimentos, até na internet, cara, isso daí tem toda a explicação certinho, cara. Aí eles viram que algumas moléculas que eles mexiam, tipo, colocaram no microscópio, tava aqui. Tipo, quando eles mexiam uma desse lado, mexia outra do outro lado, assim, ó. Junto. Elas se comunicavam de alguma forma
mesmo não estando juntas. Ai, cara. Caralho, foda, hein, mano. Sacou? Então, como que vai explicar isso? Não sei. Estamos estudando, a ciência tá aí, que vai evoluindo a cada dia, né? Tanto que, pô, se não fosse evoluir, imagina a época que os médicos faziam lobotomia. O cara tá com dor de cabeça, o que faz? Mano, dá um furo, faz um furo no meio da cabeça dele pra passar. Aí espetava aqui, ó. Nossa, que loucura. Tá ligado? Isso a medicina fazia. Agora evoluiu, você toma uma aspirina. Entendeu? É bem mais fácil. Então, é um bagulho que eu falo, assim, acho que não existe coisas sobrenaturais, mas existe falta de conhecimento. Pode crer. Tudo é natural, sacou? Tudo existe, tudo tá aí. Mas falta a gente conhecer mais. É a mesma coisa que a gente entrar na escola, a gente não entra sabendo porra nenhuma. Tem vezes que a gente sai da escola não sabe. Mas alguma coisa a gente aprendeu. Entendeu? Eu vi eu tava vendo esses dias um vídeo de um cara que ele tinha uma projeção astral e ele teve contato com 2 espíritos assim. E ele perguntou assim: mano, vocês estão em outro plano, mano. O que é o universo? Como é que funciona? Ele falou assim: nem a gente sabe, mano. Cara. É muito complexo. Eu falei, pô, pergunta pra quem sabe. Você não sabe porque. Aí eles explicaram. É a mesma coisa você querer explicar uma coisa. Tipo, tentar explicar. Física pra um neném. Não, física pra uma formiga. Aham. Tipo, a formiga ela não vai ter. Ela não vai ter. Não vai entender. Você não fala Ela não tem uma formiguês. inteligência. Ela não vai ter uma inteligência suficiente pra poder entender. Vai explicar o que é um bilhete único, como é que funciona um bilhete único, como é que funciona a luz, como é que. É muito É distante. Cara. distante. São até pra outros gente que a tipos de gente. comunicação. Exatamente. Cara. É. É outra linguagem, outro tipo de linguagem, é outra. Isso, como se as formigas não trocassem uma ideia, não são inteligentes pra caralho, Sim. pra fazer as paradas, tá ligado? É que ela tem o mundo, o jeito delas, o mundo Exatamente. que elas vivem ali. Eu vi um Entendeu? vídeo, mano. Os caras pegaram um formigueiro, mano. Eu vi essa porra. Você viu o vídeo? Os caras pegaram o formigueiro e colocaram. A câmera. Não, eu vi um que eles desenterraram um formigueiro lá, gigante, que o bagulho Mano, era uma cidade. civilização. É. Tinha até lugar pra descanso, sei Descanso lá. das Tinha formigas. um monte de... Lugar recriado. Mano, era uma E quando chega na rainha, ela é gigantona. Ela é Nossa. enorme, assim. Isso acontece com o cupinzeiro também. Você já viu a rainha do cupinzeiro? Não. Você é louco, o bagulho é desse tamanho, assim, ó. Tá ligado? Parece tipo uma larvona, assim, enorme, tá ligado? E ela fica lá embaixo, mano. Lá embaixo, assim. Caralho, nunca vi essa É porra. zoado. Vou até ver essa É zoado. É zoado. Mas é enorme, cara. É enorme, assim, ó. Tá ligado? Ô, Kaká, você falou que... Você tinha falado ali em off pra mim que você já frequentou várias religiões, né? Já. E, cara, hoje, depois de tanto estudo que você fez, você faz ainda, né? Que isso eu acho que é pra vida inteira, né? Na ufologia e tal. E aí, cara? Hoje, como que tá a questão... A sua crença. Que mexeu com a sua crença? O que você Mexe acredita? bastante. O que você acredita hoje, assim, nessa questão? Cara, vamos dizer que Você acredita que o testemunho de Jeová é verdade? Tô brincando. o que eu acho legal, assim, o que eu achei, tendo a ótica de hoje, assim, né? É muito importante, eu acho que é muito, muito válido, muito importante as pessoas beberem de várias fontes, no caso das religiões e crenças e afins. Porque tem um momento que elas se encontram nas ideias. Entendeu? Sim. Não em tudo. Mas em algumas partes elas se comunicam entre si. Principalmente, vamos dizer, na grande maioria, tá? Não vamos generalizar também. Existem alguns criadores, né? Se você for para a parte do Oriente, tem milhares de deuses, né? Hindus e tudo mais, né? Lá é muito louco, eu acho. E é bonito, eu acho bonito, assim, as figuras, eu acho, tipo, bonito, assim. Sim. E como no budismo, algumas linhas budistas não tem Deus. Você é Deus. Entendeu? Você é dono de si. Tudo que acontece na sua vida é culpa sua. E acabou. Não é o destino. Você que fez a parada. É você por você e acabou. Entendeu? Ultimamente fui atrás muita coisa assim, atrás do budismo, achei muito legal. Assim, a filosofia é bem, bem bacana. Sim. Então, cara, eu acho legal beber de várias fontes,
ver onde elas se cruzam, onde elas se dissipam, entendeu? Acho legal, acho importante isso daí. Mas vamos dizer que essa coisa que pega até passagem da Bíblia que fala assim, imagem e semelhança e tudo mais, não juntando, né, mas pegando a pesquisa ufológica e tudo mais. Eu acho que vai ser uma evolução natural nossa, entrar num patamar onde você vai se livrar de várias coisas que a gente é apegado materialmente, né, fisicamente. E de lá você vai ensinar outras formas de vida, você vai se tornar outras formas de vida, e assim sucessivamente até você habitar outros lugares, outros planetas, outras galáxias, outras dimensões. Que existem todas essas 7 dimensões, 8, né, que a gente conhece. Então eu acho que é tudo uma questão de processo evolutivo. Tá ligado? Não. Teve um caso que rolou no interior, perto de Campinas, que até teve uma reportagem acho que na Record, que ligaram como se fosse pro SAMU, falou, ó, teve um acidente aqui na estrada, acho que um carro bateu aqui e tal, não sei o que, precisa colar o SAMU lá. Aí foi um socorrista lá. Tem essa reportagem no YouTube também. Aí o cara foi lá, com a ambulância, chegou lá, aí ele falou que tava um pouco mais fora da estrada, assim, né, perto do mato. Aí ele falou, não era um carro. Era um objeto, tal. Aí ele chegou lá, ele falou que o ser já tava do lado de fora. Ah, acho que eu já ouvi essa reportagem, que era 2 seres, né? Isso. Ele falou que tava bem machucado. Machucado, que eles caíram. Por que rola isso? Não é porque os seres são mais inteligentes que nós, que eles não erram. Eles erram muito. Muito, tá ligado? O que confundiu muito das religiões com os seres que vieram do céu e são considerados deuses, mas na verdade não são. São apenas seres que vieram de outros lugares. Só. É uma patente que colocaram que... Não é isso, irmão. Eu só tô indo em outro lugar. E Deus, o cara, de repente o cara fala, nem sei quem é que você tá falando. Entendeu? Aí ele foi socorrer, aí um tava bem machucado, aí aqui ele geralmente coloca aquele cobertor térmico. Sim. Né? Que é quando a pessoa se machuca. Aí o ser virou pra ele e falou assim, não, tipo, lá dentro a gente tem um bagulho que não é pra esquentar, é pra esfriar. Que é totalmente diferente. É diferente. Ele falou, cara, ele falou, mano, tinha o osso quebrado, tá? Ele falou, pega aquele bagulho e coloca em mim porque eu tô com dor e eu preciso... Ele falou, não, mas a gente tem um cobertor. Ele falou, não, aqui é diferente. E ele já tinha um formato diferente do nosso, né? E nisso ele falou, cara, quem é você? Cara, eu vou te levar pro hospital, tá? Ele falou, cara, eu sou a sua evolução. Eu sou você no futuro. Não que ele era o cara, né? Ele falou, eu sou, tipo, vocês no futuro. Eu vim do futuro e eu vim parar aqui. Acho que acabou a gasolina da nave, ele caiu, quebrou, tá ligado? Porque acontece, assim, como a nossa ciência erra, dos caras também vai errar. Por que não? E ele falando, né, que ligaram que ela ligou no hospital, né? Falou, ó, tem 2 seres aqui, mas o que a gente faz? Da mulher falou, traz pra cá. Mano, na hora que botou o ser no negócio, mano, deu 2 minutos, já tava o exército. Eu vi essa reportagem, até no começo, quando a gente começou a conversar, eu ia comentar com vocês isso aí, mas eu não lembrava muito bem como é que era, pra não falar besteira. Aí o exército falou assim, vem pra cá. Deu 2 minutos, mano. Na hora que botaram os caras, deu 2 minutos, já apareceu o caminhão do exército, já levou embora. Cara, eu não vi esse caso, mano. Cara, muito louco. É em Curitiba? Não, foi aqui no interior de São Paulo, pô. É. E nessa daí, um tempo depois, afastaram ele do hospital também. Ele não pode mais trabalhar no hospital. Ele não mostra o rosto e tal, por conta disso aí. Aí ele falou que agora eu não posso mais trabalhar também, porque o pessoal não deixa. Tipo, ele foi afastado e não vai mais trampar. Caraca, que louco. Cara, e ele, vamos dizer, ele não teve culpa nenhuma, ele foi tentar ajudar, entendeu? Então, cara, aconteceu bem pra ele, assim, porra, mano, podia ter E esse lance feito outro plantão. Esse lance que ele falou, mano, eu sempre acreditei nisso. Eu falei, mano, acho que os seres de outro... Não falar de extraterrestre, né? No caso Não, seria, assim, pode ser, porque... extraterrestre. Mano, é a nossa evolução no futuro, cara. Porque acho que a gente, de tanta gente evoluir aqui na Terra, mano, vai chegar um momento que... Tchau. Vai, Paulo, agora vai aprender. Vai ter que voltar no tempo, né? Eu vejo como você passa das séries da escola. Pô, tô na 7ª, eu vou pra 8ª.
Repetente, porque você vacilou. Vai ficar mais um tempo. Até você aprender todas as matérias ou ter uma nota suficiente para você passar para outra série. Terminou o ginásio, pô, colegial. É o mesmo esquema, entendeu? A evolução vai ser essa. Pô, já estou na Terra, sei lá quantas vidas. Peraí, já aprendeu o que tinha para aprender? Não, então você vai voltar mais umas vezes, vai repetente. Tá ligado? Sim. Aí depois, agora pode passar. Vai pra outra. E assim vai, cara. Você trouxe um livro aí, né, mano? Eu trouxe duas coisas bem interessantes. Caralho. aqui. que Mostra pra legal. gente aí. Cara, eu vou mostrar ali, ó. Esse livro, Minha Odisseia em Naves Extraterrestres, que é Oscar Magocsi. Ele é dos anos 70. Esse livro, cara, foi dos livros que eu li de contatos, abduções e viagem, tá em contato com naves e tal. Os detalhes foi o que mais me impressionou, assim. Coloca aqui. Já viu, já, mano. Conseguiu pegar ali na mão dele já. Cara, eu achei fantástico. Eu li 2 vezes. Até você tinha falado, não sei se eu consigo ver o filme 2 vezes e tal. Mas esse livro, eu li uma vez, depois li outra vez. Ele é fantástico. Ele fala o quê, cara. mano? Que ele... Assim, um resumo do resumo. O resumo do resumo. Uau. Era um cara que ele tinha um lugar uma casa de campo e de repente baixou uma nave e ele entrou. Ele meio que foi convidado, tá ligado? Uhum. E nisso, tipo, ele tem contato com alguns seres extraterrestres aqui, em forma humana. Troca uma ideia com ele e falou assim, então a gente vai te levar pra dar um rolê. E vai te mostrar as paradas. A nave vai estar tal dia, tal hora e tal lugar. Ele entrou, tipo, ele falou que aparecia tipo umas telas que ele via assim, tá ligado? E ele falou que ele segurava, tipo, uns negócios. Ele falou, tem uma cena que é engraçada que ele falou assim, pô, eu entrei, aí tinha uns negócios, entrei fumando cigarro, mano. Tá ligado? Não sei, joguei lá, apaguei lá. Aí ele falou que tinha um negócio que parecia uns armários, tinha uns cubos azuis, que depois ele ficou sabendo que podia comer aquilo, tá ligado? Aí nisso ele fez uma viagem, passou, tipo, na cidade onde ele tava e conseguiu ir para outros países e coisas, tipo, de segundos ele conseguia, ele via tudo por telas, tipo, que abria assim. E ele chegou aí nos lugares, tipo, nos monges tibetanos lá, ele falou que entrou nos lugares, ele descia, tinha vezes que ele descia da nave, entrava lá, ele falou que viu um lugar onde tinha uns monges, ele falou que, cara, chegou num lugar, assim, numa gruta lá, ele falou que tinha um monge levitando. Ele falou, cara, eu vi o cara, tipo, flutuando, assim, ó, tá ligado? Aí eu falei, meu Deus, cara. Porque eles falam que tem os monges, que é a meditação profunda e tudo mais. E ele falou que era, tipo, no meio da montanha lá, assim, que onde só ficavam os caras, tá ligado? Aí ele ficava um tempo, o cara, não, agora volta, tal, não sei o quê. Aí ele foi passando, foi dando um spoiler master aqui. Ele chegou a trocar de nave, ele foi pra um outro planeta. Chegou lá, ele falou, cara, puta, o cara falou, não, nós vamos te levar, você vai conhecer, tal. Chegou lá, ele falou, cara, eu entrei num bar, tinha gente tocando piano, tomando um goró, tipo nós, assim, tinha uma mulher vestida de vermelho. Ele falou, cara, por quê? Tá ligado? Isso aqui tá igual, tá? Ele falou, então a gente tem que fazer um lugar pra você se acostumar, pra você se sentir confortável. Pra Então, não ser uma... não pirar. Ele falou, não tem só você de humano aqui, tem outras pessoas humanas que estão aqui também com a gente. Então a gente fez um lugar que você se sinta à vontade e situado. Falou, não, aqui tá ok. Só que ele passa por uns esquemas e depois ele troca de nave. Ele entra numa nave biológica, que o bagulho falou que parecia um peixe, tá ligado? E ela tinha uns movimentos. Ele chega a passar de dimensão para outra. Chega um momento que ele fala que ele não tinha corpo mais. Ele só era preto e só consciência falando. Eu falei, e agora? E agora? Sensação de morte, né? Tipo, Então, porque ele falou, cara, não tinha nada físico. Não tinha nada, era preto. Mas era a consciência dele falando. Tá ligado? Ele falou, e agora? O que eu faço? E agora? Aí ele passou um tempo, aí depois ele conseguiu passar por uma outra dimensão, tal, não sei o quê. E aqui ele busca o esquema de Deus também. Tá ligado? Ele Fala fala, um pouco. quer saber quem é Ele Deus. quer saber. Ele chega num outro lugar, numa outra dimensão, ele tem um contato, ele falou, chega um lugar que a gente vira esferas de luz.
Não é corpo físico. E consciência e esfera. Tá ligado? Aí, nessa daí ele falou que começou a aparecer as esferas, eles começaram a trocar ideia. E ele questionou de Deus. Ele falou, pô, então agora eu tô muito perto de Deus. Aí ele falou assim, não. Você tá nem... Não! Ele falou, eu passei por tudo isso, cara. E não, tem muito mais pela frente ainda, tem muito mais a conhecer e a passar pra... Porque aqui foi um spoiler do que vai acontecer na sua evolução. Então agora você vai voltar pra Terra e vai ficar lá, porque você tem mais coisa pra aprender. Mas ele teve esse livro é demais, cara. Qual é o Demais. nome dele? Minha Odisseia em Naves Extraterrestres. Oscar Magox. Você acha em sebo por 20 conto, mano. Será que tem Tá ligado? Eu comprei num sebo esses. Eu tinha pego emprestado e depois eu achei num sebo vintão na internet. Falei, por que, mano? Ah, é esse mesmo. Venha. Eu precisava muito desse livro, cara. E o... Aqui, cara, é o seguinte. Agora eu vou falar. É de um caso que eu estudei em particular. Que é dos irmãos Facuri, do Jorge Facuri e Michel Facuri. Eles são de Sorocaba. E, na verdade, assim, isso aqui aconteceu nos anos 80. Vou tentar resumir porque o bagulho é muito longo. Então, assim, eles gostavam, olhava pro céu, tal, não sei o que, os irmãos, tudo pá, né? Gostava de essa coisa dos anos 80, não, ET, tal, não sei o que, eles sempre ficavam olhando pro céu. Na época tinha uma revista que chamava Revista Planeta, que tinha coisa de ficção científica e extraterrestre e tal, né? E na última página tinha os anúncios, né? Que o pessoal colocava e as cartas dos leitores. Só que era anúncio que era bem pequenininho, assim, né? Bem pequenininho. Aí nisso ele pegou, uma vez ele pegou e falou assim, cara, eu vou escrever pra revista. Aí ele escreveu, com 14 anos de idade. Gostaria de entrar em contato com seres extraterrestres que estão em missão de paz no planeta. Jorge tal, colocou o endereço dele, mandou. Aí foi publicado em 1981. O engraçado é que quando eu peguei esse caso, eu conheci ele lá em Peruíbe, num dos eventos que eu fui, e achei ele contando, achei puta, fenomenal, assim, falei, cara, eu preciso conversar com esse cara. Aí fui atrás dele, tipo, a gente é super amigo hoje em dia, fui na casa dele e tal. Aí a revista saiu em novembro de 81, que foi o mês e o ano que eu nasci. Eu falei, cara, que muito louco, tá ligado? Cara, pô, impressionante. E publicaram a carta dele, né? Quero conhecer isso aqui, beleza. A carta, que era, tipo, bem pequenininho mesmo, assim. Passou, isso foi em novembro, ele falou que em janeiro, fevereiro de 82 começou a chegar carta na casa dele. Mas umas cartas, tipo, aloprando, tá ligado? A galera falou assim, por isso que o país tá desse jeito. Pessoas que nem você ficam falando de extraterrestre. Tal. Ele falou, mano, teve uma carta que chegou cheia de areia, assim, a galera falando assim, isso aqui é terra de Marte. Tá ligado? Tipo, zoando. Aloprando, assim. Ele falou, puta, mano, que cagada que eu fiz, tá ligado? Aí ele desencanou. Aí veio uma carta, tinha um endereço atrás, então ele abriu. Aí começava assim, o que queres de nós? Aí ele falou, isso aqui parece que não tá me zoando, né? Aí ele falou que era uma letra bem bonita, tipo uma letra de mulher, né? Que mulher tem letra bonita, né? Nós tem todo garrancho. O que queres de nós? Você escreveu essa carta para essa revista e nós já íamos entrar em contato com você futuramente, mas como você pediu, nós estamos entrando em contato com você agora. E como você ainda não tem um preparo, nós vamos te preparar, nós vamos conversar pra gente poder começar a ter essa troca. Ela falou, meu nome é Eliette, na sua língua tem essa pronúncia. Nós estamos numa base em Minas, ela falou, é uma base que tem uns humanos que estão lá também. Nós estamos tanto embaixo quanto em cima. Nós estamos também nos hospitais, nós estamos trabalhando no banco. Nós temos vida dupla.
E a partir de agora vai começar nosso contato através de cartas, porque esse é o meio que a gente tem de conversar. Você não tem maturidade nem evolução suficiente para ter um outro tipo de contato. Então nós vamos ter contato através de cartas. Aí ele falou, beleza, falou, ó, o endereço tá aí, que você vai mandar sua carta, que a gente vai ter essa troca. A mulher lá chama Dona Dari. Ela tá sob hipnose. Ela não sabe de nada. E ali vai ser a base que a gente vai começar a trocar as cartas. Aí ele falou, meu irmão, tá me zoando, não é possível. Aí o que acontece? As cartas, a letra, né? Vamos dizer assim, é um português impecável. Não tem rasura e nem erros de gramática. Só que essa troca de cartas rolou por 20 anos. Caralho. E nessa, no decorrer, não foi só a Eliette que conversou com ele. Outros seres que estavam na base começavam a mandar carta. Com outro tipo de letra, com outra ideia, com português impecável, sem rasura, né? Aí ele falou, tá, cara, mas até aí começou a vir carta, escreve carta, tal, não sei o quê. Aí ele começou a falar, cara, não, tá, mas eu preciso ver, mano. Acho que estão me tirando. Aí ele tinha o endereço, ele foi escondido pra lá. Ele falou, não, vou lá. Que porra é essa? Aí ele foi escondido, catou o busão, adolescente, foi pra lá, foi no endereço, tal, bateu lá. Aí falou, saiu uma senhorinha de cabelo branco. Oi, tudo bem? Tudo bem. A senhora, sou a Dona Dari. Ele falou, eu sou o Jorge. Ela, Jorge... Falou, Jorge, das cartas, que escreve as cartas pra cá, manda, né? Ele falou o nome, tem a Eliette, tem Mestre Marcial, tem o Astori, tem todo o nome deles, né? Ela falou, filho, eu não sei quem você está falando. Não conheço ninguém. Ele falou, das cartas, ela falou, não tem carta nenhuma, não tem nem família, não tenho nada. Aí ele falou que ficou em choque, ele falou, meu irmão. Aí ele falou, ele falou, não tem carta? Não tem carta nenhuma aqui, não tem nada. Ele falou, é uma casinha simples assim, né? Aí ele foi tinha um bar do lado, ele foi lá e falou, eu fui aqui na casa da senhora, aqui, a Dona Dari e tal, e eu fui lá, tal, ver se ela recebia. Aí o cara falou assim, é uma pessoa muito sozinha, não vê ninguém visitar, ela também não sai muito, fica aí. Mas, cara, parente, assim, não conheço ninguém que vem visitar ela. Ele falou, puta merda, e agora? Aí ele voltou pra casa dele, decepcionado, né? Passou um tempo, ele recebeu uma carta falando assim, por que está duvidando de nós? Isso que você fez não ajuda na sua evolução. Se você quer ser uma pessoa melhor, você tem que acreditar no que a gente tá te falando. Tá ligado? Aí ele falou, cara, mas eu precisava, né? Ele falou, cara, isso aí que está... é como se fosse uma falta. Então ele falou assim, esses seres vieram com uma posição de professores. Queriam que ele evoluísse para chegar num momento onde ele tivesse um contato diferente, além de cartas. Só que ele pegou ele na adolescência. Tipo, Os hormônios ali, quero trocar ideia, quero ver, quero conhecer. Ó, se quiserem, não, eu trouxe pra vocês. Isso aqui é cópia, tá? Porque o original tá com ele, então não vou... As cartas que ele recebia. Que ele recebia. Então, vamos dizer assim, vocês estão vendo cartas de seres extraterrestres. Ó, pode ver, as letras são totalmente diferentes umas das outras. Só que ele tem malas e malas e malas e malas e malas e malas de cartas. Pode que tem um ufólogo que veio aqui também, ele tinha uma mala grande também, cara, cheio de coisas também. De livros, né? De livros, E nessa foi muito intenso, assim, essa troca, né? Aí depois o irmão dele, o contatado era o Jorge, assim, né? Só que o irmão dele sempre estava ali do lado dele, o Michel, e sempre presenciou isso, né? Só que você vê eles contando a verdade que eles passam e eles, tipo, eles vão interagindo um com o outro. Quando o Jorge esquece uma coisa, ele falou, não, mas aconteceu isso, isso e isso. E chegou um momento que o Michel, o irmão dele, também começou a receber carta. Caraca. Também. Posso tá tirar ligado? foto? Claro. Aí
Teve uma vez que ele pegou, ele mudou de casa, ele foi pra outra cidade, ele era de Tatuí, aí foi pra Sorocaba. E lá ele não foi antes de mudar. A mãe dele trabalhava na Telesp. Então, por conta disso, a mãe dele era telefonista e por conta disso, na época eles tinham telefone em casa. Aí foi, Naquela época, no telefone. então, era muito caro ter telefone, né? Nos anos 80. Aí foi quando ele recebeu, tipo, uma ligação. A primeira ligação que teve, ele pegou, atendeu, aí ninguém falava nada. Ele, alô, alô. Aí ninguém falava. Aí ele pegou e xingou. Falou, vai tomar no cu, tá, não sei o quê. Ele falou que ele tava nervoso na época que ele tava fazendo. Ele tava fazendo uma peça de teatro lá, ele tava nervoso e tal. Aí passou um tempo ele recebeu uma carta falando assim: como você quer ser evoluído se você tem agressividade verbal? Caraca. Ele falou, puta, foi os caras que me ligaram, mano. E eu dei mó brecha, cara. Aí ele falou, mas como é que eu ia saber? Ninguém falou nada, tá ligado? Pô, achei que era trote e tudo mais. Aí ele ficou. E nisso daí ele meio que. Os caras não castigavam, né? Mas meio que vetavam ele de algumas informações e tudo mais, tal. Sim. Ele falou que ele recebeu muitas cartas de conhecimento tecnológico, tá ligado? De ciência. E por conta desse desobedecimento dele, ele teve que devolver. Eles falaram assim, agora você vai pegar todas essas cartas que a gente te mandou e você vai devolver pra gente. E ele devolveu. Devolveu. E eles falaram assim, ó, e todas as cartas que ele mandava, falou assim, ó, pode mandar cobrar, que a gente paga aqui. Você não precisa pagar. Tá ligado? Aí, quando ele mudou de casa, que ele foi pra Sorocaba, aí eles não tinham mais telefone. Aí ele falou que o vizinho da frente tinha telefone. Aí ligaram no vizinho da frente. Aí chamaram, o Jorge, tá, não tem alguém aqui, né? Falou com ele aqui, aí ele, Taline e tal, Eliette. Aí ele foi atender, ele falou, a primeira ligação, 5 horas, sem desligar, trocando ideia. E ele falou que o vizinho ficava assim, meu Deus, né? Aí o irmão dele falou, cara, eu atendi, que aí ligavam pro irmão dele também. Ele falou, eu atendi, eu fiquei 9 horas pendurado no telefone. E ele falou que eles iam falando as histórias, falou assim, cara, eles falam do planeta, aí eles falam dos seres que tem no planeta, eles falam da cor do céu do planeta deles. Ele falou, eles vão te colocando num jeito assim, ó, que vai te hipnotizando nas ideias, tá ligado? Bem imersivo. Assim. Ele falou, cara, era surreal o jeito que eles faziam, assim. Aí, nessa, falou assim, a gente, pô, beleza, mas até aí qualquer pessoa pode fazer isso, sacou? Sim. Tá muito terreno, isso aí tá muito normal. Só que ele falou, cara, teve vários casos que eles meio que previam coisas que aconteceram e coisas que eu nem falei com eles nas cartas, assim. Ele falou, teve uma vez que teve uma briga em frente à casa dele, falou que era briga de 2 bêbados lá, tá, não sei o que, tá mal gritaria, tá, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou que uma vez, depois ele recebeu uma carta, ele falou assim, então, houve uma briga em frente à sua casa e um deles, tipo, tirou uma faca e tentou matar o outro. Só que nós intervimos com a nossa força. Aí o outro pegou assim, não, para de briga, tal, não sei o quê. Deixa quieto. Aí ele falou que passou, tipo, uns 2, 3 dias, ele falou que o pai dele, tipo, no almoço, chegou pra mulher dele e falou, pô, você viu que teve uma briga aí na frente do pessoal aí de bar, tal, à noite? E o pai dele não sabia. E contou justamente como foi nas cartas. Tá ligado? E teve o que falaram pra ele assim, ó, ninguém pode ficar sabendo que tá escrevendo pra vocês. Os únicos que vão ter que ficar sabendo são seus pais. Eles vão ter que ter ciência disso. Então a troca é nossa. Então seus pais, porque vocês são adolescentes, e eles têm que estar cientes disso. Então os pais deles também sabiam. Então ele chegou aí pra Minas, tipo, 3 vezes. O irmão dele foi escondido com o pai, e o pai foi armado. Ele falou, mano, se azedar, né? Foram na casa do Nari, também não acharam nada. Voltaram também decepcionados. Uma outra vez, receberam cartas também falando assim, porra, vocês foram lá de novo. Vocês não estão acreditando. Tá ligado? Aí teve uma outra vez que o irmão dele falou que ia pra lá, falou, ó, então, toma cuidado, que lá você vai encontrar alguém ou de preto ou todo de branco,
tome cuidado com essa pessoa. Aí o irmão dele tem essa foto. Que tá ele, o pai dele, ele molecão assim, e tem um cara grandão, vestido todo de branco, tá ligado? Que ele falou que ele apareceu, eles estavam lá vendo, e falaram, vamos. Eles foram dar um rolê, viram, falaram com a dona Darissa, aí foram dar um rolê. E esse cara apareceu, tipo, num parque tinha um pedalinho, né? Tipo, num laguinho lá, né? Aí esse cara chegou e falou assim, chegou pro irmão do Jorge e falou assim, você não quer dar uma volta no pedalinho? Vamos lá dar uma volta no pedalinho? Aí ele ficou meio assim, tá ligado? Ele foi, aí tinha o cara que era o do bar, que depois fez amizade com eles, aí pegou, tipo, andava com eles lá, tal. Ele falou, tira uma foto aqui com a gente e tal, né? Aí tirou a foto, ele tem essa foto. Aí depois o cara do bar virou pro cara e falou, ele não. Tá ligado? Aí ele ficou meio que sem entender, falou, que porra é essa, mano? Aí ficou nesse limbo, tá ligado? Ele falou, cara, não sei o que ia acontecer, pá, mas aí ele não foi no pedalinho, nem com o cara, tudo mais. E um outro caso que o Jorge falou que tinha uma rua que ele passava pra ir pra escola e tinha uns caras que ficavam zoando, aloprando ele, assim, né? Até, tipo, tomava um soco, tal, caralho. E ele não falou nas cartas. Aí ele recebeu uma carta e falou assim, ó, o caminho que você tá fazendo pra escola muda. Vai pra tal lugar, porque ali estão te infernizando, tal, não sei o quê. Ele não tinha falado nada. Nada. Só vai fazer bem pra você e tudo mais, então você pega, vai pro outro lado, que ali, aí vai dar uma sossegada pra você. Mano, imagina a cabeça desse cara. Cara, velho. então, Cara, tem uma parte aqui que me chama a atenção. Isso aqui é uma carta que ele recebeu, né? isso. Tá. Tem aqui. A gente sabe que está lá, mas nem por isso vai ficar olhando toda hora, não é? Caminha com Deus, seja para onde for. Tipo, Tem umas que eles, eles acreditam em eles Deus, chegam, eles falam então, shalom. isso. Hã? Numa dos cumprimentos, eles chegam e falam shalom. Eles começam com esse cumprimento, tá ligado? Então, assim, eles falam muito de Deus também nas cartas. Dá pra ver que eles falam. O Jorge, eu ele peguei ele falou que ele algumas- era muito católico na época. Ele ia pra igreja e tal. Depois ele foi em outras vertentes, quando ele foi crescendo e tudo mais. Sim. Foi espírita, ele sempre foi atrás de respostas isso daqui. Aqui, ó, é verdade. Aqui, ó, fica com Deus, amigão. Shalom. Shalom. Então, assim, eles tinham essa coisa de conversar, de deixar ele mais próximo, tá ligado? Só que eles passam umas informações muito da hora, assim, que eu achei muito da hora, tipo, uns questionamentos e uns ensinamentos mesmo, assim, né? Não li todas as cartas, confesso, porque é muita coisa. Teve cartas que ele perdeu também. Eu queria tentar colocar numa ordem cronológica, mas é muito difícil, cara. Posso só tirar uma Pode, foto claro. só dessa parte que a gente põe na edição Que- depois? Pela quantidade que a gente contabilizou, mais ou menos perto de 2, 3 mil cartas. E parou de receber? O que Então. aconteceu? Qual que foi o desfecho desse... Olha só, eles falavam do livre-arbítrio também. Uhum. Então, assim, você pode cessar o contato quando você quiser. A gente respeita o livre-arbítrio. Então, quando você não... E ele falou que ele foi mal na escola pra cacete, que ele só pensava em carta, escrever carta e falar e tal. O irmão dele falou, nossa, tem uma época que o Jorge tava louco, cara. Era só carta, escreve carta. Ele falou, ele vivia na escrivaninha. O tempo todo. Ele falou que era uma média de 2 cartas por semana, né? Uhum. Todo esse trâmite, né? Até mandar, tal, receber. E chegou um momento que ele pediu pra parar, né, perto da adolescência. Ele falou, o pai dele pediu. Falou, eu vou mandar uma carta, fala pra... Porque você tá indo mal na escola, que porra é essa? Você tem que estudar. Hoje eles são, os dois são professores, Sim. tá, de história, um de história, outro de geografia. São super lúcidos, sabe? São pessoas, gente fina demais, assim. Não é aquele cara, não, meu tio contato, aqueles doidão. Não, Sei. ele é totalmente centrado. É tipo aqueles doidão de São Tomé, né? Tá ligado? Não. E você vai conversar, você vai perguntar pra ele 20 vezes, ele vai dar os detalhes 20 vezes de tudo que rolou, assim. Tá ligado? E o irmão dele também tava ali. Teve dos casos, assim, que teve uma outra ser que veio de um outro planeta trabalhar na base. Eles abriam essa parte que eles faziam uma parte científica
Então, o pessoal desse planeta emprestou para um outro que ela chamava Taline. Ela era uma G7, que falava que era como se fosse filha do príncipe. Então ela tinha esse poder e tal, não sei o que, tinha esse aval para trampar. Só que nessa, o pessoal que era desse planeta falou assim, cara, se você receber alguma carta ou alguma ligação e falar com alguém que não seja de nós, você comunica a gente. Porque a gente fez um trato, a gente fez um combinado e você está num processo evolutivo. E essa Taline ligou para ele. E falou, não, eu sou a Taline e tal, tô aqui na base e tal, não sei o quê. Ele falou, cara... E ela falou assim, não fala pra eles que eu te liguei. Ele falou, cara, mas eu tenho que falar, cara. Tá ligado? Ela falou, não fala, é um segredo nosso, cara, não pode falar. Passou, desligou o telefone. Ele falou que 5 minutos depois ligaram. Ó, a gente viu aqui que na base que teve uma ligação pra ir. Você tava falando com alguém? Nossa, a gente deixou ele na sinuca de... Mano, aí ele falou, o que eu faço? Aí pergunta, ele ficou quieto. Aí, de novo, você tava falando com alguém? Tem uma ligação que tá falando que tá aí na base. Aí foi aí pra sua casa. Aí ele falou, eu tava falando com a Taline. A Taline me ligou, tal, e ela pediu pra não falar, mas... Cagueta, X9. Aí ele falou assim, muito obrigado, era isso que ele precisava saber. Desligou. Aí ele começou a receber uma pá de carta, tipo, só reprimindo, só falou assim, você não podia ter feito isso, agora a gente vai limar seu contato, a gente não vai mais continuar, tal, não sei o quê. Ele tem uma pasta, ele fez uma pasta, que fizeram uma reunião, juntaram vários seres, aí tem desenho onde foi sentado cada um, tem mais de 30 páginas da reunião de como iam tirar o Jorge do contato. 30 páginas, meu irmão. E assim, ó. E o depoimento de cada um. Caraca. O que iam fazer com o contato dele? Para pessoas normais que quer tirar um barato, quem vai sustentar mandar carta por 2 meses? Naquela época ainda, né? Naquela época. Cheio de... E não pode errar. Fazer letrinha. Uma pessoa só. Se fosse uma letra só, uma pessoa. Mas são várias letras diferentes. Como se fossem vários seres. São vários seres se comunicando com ele. Se no caso, comunicando nas com cartas, ele. nas cartas, né? E português impecável, tudo mais. Então, vamos dizer, são pessoas. 8 pessoas. Chutando. A troco de quê? Quem é o Jorge? Ele é um cara, um moleque do interior. O que ele faz? Nada. Que influência que ele tem na política? Nenhuma. Ele é só... E mesmo que se quisesse tirar um sarro dele, não ia conseguir tirar um sarro dele porque não ia ver, não ia tá... Por 20 anos. 20 anos. Aí passou um tempo, aí nessa ele recebeu a ligação da Taline, que trocou ideia e falou assim, cara, por que você falou? Não era pra você ter falado, a gente fez um trato. Ela falou, agora eu vou acabar com a sua vida. Nossa. Ele falou, pronto. Tô ferrado de um lado, tô ferrado do outro. O que eu fiz, cara, tá ligado? Ele falou, cara, me colocaram numa sinuca de bico absurda, assim. Ela falou, eu não vou te matar, tá ligado? Ela falou, eu vou tirar seus sonhos. Porque a pessoa sem um sonho, a pessoa não é ninguém. Aí ele falou, puta merda, cara. Ela falou, só que é o seguinte, ela falou, sua mãe trabalha na Telesp, né? Ela falou, cara, se eu ficar meio injuriado, eu posso explodir a cabine que ela trabalha. Aí ele falou, como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou falar com a pessoa? Como que eu vou, sabe? Ela falou, então agora, tipo, se acabou, eu vou ter que sair daqui, eles vão me tirar desse processo, porque você falou, não devia ter invadido o espaço deles aqui, ter falado com você, e agora eu tenho que, eles vão me tirar, eu vou ter que voltar pro meu planeta. Você acabou com o meu rolê. Ele falou, mas eu não fiz nada, cara, só atendi seu telefone. Ela falou, não, cara, ela falou, você tá lascado, meu irmão. E ele falou que a mãe dele teve uma depressão muito grande, assim, né? Será que foi por causa disso? Ele falou que ela morreu numa depressão fodida, assim. Tá ligado? Caralho. É. Aí ele falou, cara, eu sofri ameaça, ameaçou minha família, cara.
Tá? Ele falou que Mas, com 18, 17, 18, ele falou que ele entrou em choque. mas os outros seres vendo isso. E ele recebia a carta dos outros seres. Mas ele. Eu fico imaginando, pô, mas ele não podia ter alguém que ajudasse ele ali, tipo, de Então, falar assim, ele de entender o lado dele, de falar. Então, tinha algumas cartas que você via que um ser falava do outro. Falando, eu tava falando com fulano, tal, e tinha outras que vinham away. Tá ligado? Passava outro tipo de ensinamento que parecia, dá a entender que eles não tinham contato nenhum com o que tava rolando com outros seres que estavam mandando carta pra ele. Sacou? Ele falou, então continuei recebendo cartas, tal, não sei o que, de alguns. Aí rolou esse bagulho com a Taline. Eu falei, cara, aí ele falou que passou um tempo, cara, pelo amor de Deus, cara. Aí ele pediu pra parar. Aí ele falou, cara, não, chega, que não dá mais. Aí ele parou, cessou o contato. Passou um tempo, Taline voltou. Coisa de 1 ano e meio, 2 anos. Olha o tempo. Ela falou, estou de volta como o Fênix volta das cinzas. Ele falou, meu Deus do céu. Por que, meu Deus? Tá ligado? E nessa ele meio que fez as pazes, né, com ela. Não rolou uma treta, né, nada desse tipo. Aí a contato principal, que era a Eliette, também voltou a falar com ele. E ficou nessa troca. Ensinamentos, tal, ele tentou entender a parada, né, que rolou com ele. Só que ele chegou num momento que ele já tava adulto, tá ligado? Ele já tava casado e tava pra nascer a filha dele. Ele quis dar uma. Ele falou, eu não aguento mais, cara. Sabe? Ele falou, cara, eu não aguento mais, cara. Carta. Ele falou, eu queria ir na base, eu queria conhecer, eu queria ver vocês, tá ligado? Mas não rolou e eu não aguento mais. Ele falou, eu quero parar. Aí parou. Aí falou assim, então, já que é seu pedido, nós vamos parar. Aí isso foi em 2000, 80, 81, 90, 2000, 2001. Agora vocês podem mandar e-mail. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, e aí? Tipo, nunca mais? Zerou. Ele falou, cara, então, aí quando foi em 2005, ele falou, veio uma carta falando assim, nós continuamos te observando. E ainda estamos com você. Tá ligado? E aí ele falou, não vou mandar mais, cara. Aí ele parou. Ele falou, cara, só que eu nunca vi nenhum ser. Nunca entrei na base. Ele tava morando sempre no mesmo lugar? Você morou no mesmo lugar? Então, ele morava em Tatuí, de Tatuí ele foi pra Sorocaba. Aí ele morou um tempo em Sorocaba. E do nada, em Sorocaba, Ele recebia a carta lá. sem Recebia avisar que mudou de... Sem avisar. Ele Meio recebia lá, doideira, né? tá ligado? E os telefonemas ligaram no vizinho da frente, que não tinha mais telefone. Tá ligado? Ou seja, nisso daí, ele é uma história que não se conclui. Não fecha. Ainda pode se fechar, né? Entendeu? Aí depois de muitos anos, cara, aí ele foi atrás de várias religiões, ele foi atrás de várias filosofias pra tentar achar uma resposta. Ele e o irmão dele, né? E ele, cara, dificilmente, ele não encontrou nada, assim. Tem um caso que chama o caso UMO, que é o MMO, que rolou na Europa. E eram pessoas que recebiam cartas também, com alguns ensinamentos, algumas coisas científicas também, né? Foram pessoas específicas, assim, que recebiam cartas e vinha até um símbolo. E eles também tinham símbolos, esses aqui, né? Mas não tá relacionado, entendeu? O dele acho que foi uma coisa muito mais intensa do que esses casos específicos. Recebeu uma carta ali, depois um outro cara recebeu. Às vezes, tipo, algumas pessoas se encontravam para trocar essa ideia e tal. Mas o dele eu achei, tipo, só que ele falando, tipo, a intensidade que ele passa, o drama, é um drama, tá ligado? Pô, cara, Então, quando você falando aqui, eu já fiquei... Quando eu vi, eu já imaginei um filme. Eu falei, cara, isso aí dá um filme fantástico. Puta que pariu, velho, eu vou fazer um filme. Depois de um tempo, conversei com ele, falei, cara, vamos tentar fazer um filme. Nossa, pô, isso é muito foda. Um filme. Vamos, tal, né? Aí eu fui atrás de um diretor de cinema, troquei uma ideia. Ele falou, cara... Aí ele tinha feito o filme do Frank Aguiar. Delícia. Delícia.
Ele falou, cara, naquela época, ele falou com produção e tudo mais, e eu consegui lançar nos cinemas do Norte e Nordeste. Pra cá não consegui lançar. Na época, ele falou que não tinha drone, né, pra fazer imagem, tinha que ser de helicóptero e tal. Falou, a gente gastou mais ou menos 4 milhões. Eu falei, puta, cara, como é que eu vou imaginar fazer um filme, tá ligado? Que, imaginando que se for bem contado, se for bem produzido, dá um bagulho absurdo, tá ligado? Mas eu, assim, se você for pensar de uma forma simples, que eu vejo, se fosse pra ver um filme desse segmento, seria uma coisa bem simples. Uhum. Não teria nave espacial, efeito especial, Não nada. É uma tem. coisa só de escrever, de ler carta imagens, assim, drone. Hoje tem drone, não é tão caro pra fazer com drone. Só que aí você tem que pegar, tipo, os atores fazendo ele crescendo, Uhum, né? Ele tendo essa mudança física, né? uhum. O irmão dele falou que uma vez ele recebeu as cartas falando assim, a gente tá percebendo que o seu irmão tá muito fechado, né? Não tá, parece que ele não tá se abrindo tanto, tal. Qual é que é? Aí ele falou, não, é que ele tá meio assim, assim, assado. Aí ele falou que o irmão dele recebeu, ele falou, eu recebi uma caixa. Ele falou, e eu nem tinha falado nada do que eu gostava. Nunca falei. Ele falou, recebi uma caixa com um monte de fita do Pink Floyd. Só as músicas que eu gostava, tá ligado? Led Zeppelin. Uhum. Ele falou, e uma camiseta de Minas, lá da onde eles tinham a base. Uhum. Só que era tipo, da região ali. Ele falou, e eles me mandaram uma caixa, tipo um presente, tá ligado? Falou assim, ele tá falando como o irmão dele tá, já que ele não tá falando, então vamos dar presentinho pra ele que ele vai soltando como o irmão dele tá, entendeu? Uhum. Então assim, conversando com o Jorge hoje, ele já tá perto dos 60 anos de idade, um pouco menos, ele falou assim, cara, o que eu percebi foi o seguinte, foi um estudo psicológico que fizeram comigo. Porque vendo agora, tentando me distanciar do que aconteceu, aquilo foi, tipo, uma coisa, tipo, aí no nosso grupo tem psicólogo, tem físico, tem uma pá de gente que participa, assim, tá ligado? Uma galera que tem um gabarito legal e eu que toco bateria, que tô no meio da galera. Então, assim, ele falou assim, cara, eu percebi que rolou mesmo que foi um lance de uma coisa psicológica, tipo, uma coisa pra ver como que eu ia lidar com aquilo, com a pressão, tá ligado? De guardar um segredo, de falar que eu não posso fazer aquilo, que eu tenho que me comportar assim, comportar assado, pra ser melhor, pra me tornar uma pessoa melhor, Uhum. entendeu? Então eu não sei se eu vejo eles também de uma forma que eles sejam tão bons assim. Entendeu? Cara, se for parar, colocar o pé no chão mesmo assim, um estudo científico, ok. Aí ele foi um cobaia, Sim. sacou? Um cobaia. Doideira. Foi o ratinho no meio da porra toda, sacou? Pois é. Então, cara. Kaká, antes da gente finalizar, que não dá vontade de parar de trocar ideia. O bagulho é louco. O bagulho dá pra você ir até longe. Antes da gente finalizar, mano, a gente vai fazer aquela pergunta onde os convidados se arrependem de ter vindo, né? Se tivesse o fim do mundo ali, acabando, terremoto ali, só pudesse salvar 3 discos, mano. E se salvar esse engalbelar numa ilha deserta, mano. Quais seriam esses 3 discos que o Kaká Eita, cacete. levaria? Pra gente finalizar a conversa aqui. Ó, Lembrando que você vai ter que escutar aqui no resto da o vida. resto da vida. É. Não tem como não ter a minha banda que me influenciou a tocar batera, até meu play por conta dos caras. Rage Against the Machine e Evil Empire tem que estar no rolê. Não tem como. É o auge, o top do top. O Santo Grau. Santo Grau. Evil Empire é o cara. Lá, tá concordando comigo. Cara, Os outros 2. Fat of the Land do Prod, Hum. que é puta, sensacional. São os caras mais atemporais que eu conheço da música eletrônica. É um CD que o bagulho é de 94, 95. Você toca hoje e você fala, mano, parece que os caras fizeram ontem. Sim. Vai tocar daqui 10 anos, os caras são absurdamente embaçados. Então, o Rage Against e o Prod, vamos defender nossa bandeira, eu vou de lado A, lado B do Rapa.
Ó, boa, hein? Você Porque é uma identidade musical absurda ali, tá ligado? Eu acho que eles chegaram num esquema muito, muito louco. assim. A banda favorita do Rafa. Você não gosta? Não gosto, Rafa. Você não gosta de Rafa? Sério? Ah, cara, eu acho o lado B, o lado A, lado B, lado B. Com todo respeito. Ah, mas sim, eu é. reconheço a importância. Porque quando ele vai de e a violãozinho pra praia, os caras ficam musicalidade pedindo dos pra ele tocar caras. rápido. É, Eu respeito pra caralho, sim, mas nunca me tocou. Nunca velho. foi, não. Apesar que fui fazer um show em Itanhaém, final de semana passado, eu toquei com os caras. Era uma jam, né? Eu tava tocando bateria. Eu sou baixista, né? É? Aí rolou lá uns 2 sons lá. Até Do começaram Rapa. a me zoar, assim, depois. Ah, então você tocou Rapa. Eu falei, ah, mano, tava ali, não vou parar de tocar, não tem como, né? Tá Pô, uma daí, vibe quando- ali. Só que quando eu tinha banda de. Teve uma época que eu tive banda de barzinho também, né? Aí quando eu saí do New Metal, que a banda acabou, eu falei, cara, não vou tocar esses bagulho nem. Ah, isso aqui é New Metal, porra. Aí chamou um brother e falou, ô, vamos tocar em barzinho e tal. Falei, louco pra tocar, vamos. Aí passou, Bon Jovi, Cazuza. Eu falei, meu Deus, cara, mas foi uma puta escola, mano. Uma puta escola, cara. É isso aí. Kaká, mano, muito obrigado pela participação, Obrigado velho. vocês, cara. mano, Satisfação demais demais. de pô. conversar. Obrigado, Papo brigadão, massa demais, brigadão. mano. E é foda que é um papo que se deixar, a gente fica 4, 5 horas aqui conversando Dias, sobre isso. dá pra- dias. se deixar vai dias, cara. É, deixa suas redes sociais aí, mano. Quem Deixa quiser sim. te comprar, Pô, O bagulho é. da banda também, A quem quiser banda. achar. Galera, ó, sigam a banda. Além do front, ó. Além do Front, tá aqui, ó, peita. @Além do Front oficial. New Metal raiz, pesado. Cola lá, tem clipe no Tem- YouTube. Tem no Spotify? Tem Spotify, todas as mídias, tá tudo lá. Vou favoritar aqui, hein? Ô, no manda Spotify bala, aqui. cara. Lançamos um clipe faz 2 meses aí. Já gravamos outro pra lançar o ano que vem, que tá O pesadíssimo. canal do YouTube lá, além do front? Além do Front oficial, tudo lá. Segue junto lá, tamo, mano, fazendo show aí, fazendo os corre, tá bem legal, Da assim. hora, mano. Da hora mesmo, obrigado por ter vindo. Obrigado Foda, vocês, muita cara, informação. sensacional, cara. Vamos ver se a gente marca uma Obrigado. parte 2 aí. Vamos. Vamos marcar, você trocar topa fazer a umas parte ideias. 2? Vamos. Se tiver lugar pra pousar a nave aqui. Cara. Pousar eu não sei, mas a gente pode bater a nave. Aí a gente destrincha mais esse lance aí, Pô, porque da hora, cara. Da sim, hora. é muito interessante, cara. É um negócio assim que eu fiquei. Você falando, eu fiquei imaginando. Não, cara, as, Toda vez que eu. as cenas. E toda vez que eu encontro com eles, vem uma novidade, assim. Mas é isso. Então é isso, a gente tá encerrando mais um Dona Maracast. Queridão, obrigado, mais um episódio. Ó, o Opa, Flamengo! episódio daqueles, né, mano? É Bom isso. papo, Foda, cara. Da foda. hora. Valeu, Valeu, valeu pela mano. presença, mano. Obrigado, brigadão. Nós estamos juntos. E se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o like aí, compartilha. Meu, se você não consegue ver o nosso episódio, a gente tá também nas plataformas de música, no Deezer, né? no Deezer, no Amazon Music e no Spotify, tá? E a gente tá nas redes sociais também, no Instagram, no TikTok, no X, Tô seguindo no Facebook também a gente tá, né? Facebook, X, É, TikTok, Instagram. É isso, a gente tá lá também. E nosso QR Code também aí, quiser fazer uma doação, a gente aceita. E é isso, né, cara? E o Lembrando canal de aqui, ó, cortes, né? finalizando aqui o papo aqui, ó, a gente já vai estar liberando já os cortes no canal de cortes do Namoro Oficial, pra você que não consegue ver o episódio inteiro, lá vai ter os melhores momentos separados por mim e pelo Crudones. É isso. E a palavra de hoje aí nos comentários, quem ficou até o final, vai ser Qual que é a palavra, Crudão? OVNI. Pode ser. OVNI, pronto. OVNI. Quer decidir uma palavra? Escolher a palavra pra deixar a gente aí até o final? OVNI tá legal. OVNI, tá legal? Então beleza, então. Pra você que ficou até, Abduzeme. pra você que ficou aí até o final aí do pod, coloca aí OVNI pra gente saber que você assistiu até o final. E é isso aí. E como é que é? Ganha um presente, né? Não sei. Você vai dar o presente? Eu não sei se vai dar presente. Quem sabe uma nave vai na sua janela Oh, entregar o presente diretamente. É isso aí. É isso, então. Gente, muito obrigado. Rafa, obrigado. Kaká, novamente, muito obrigado. Obrigado a você. Crildão, obrigado aí mais uma vez. Uhul. É nóis. E é isso aí, né? É isso. Falou.